Hoje vamos falar do papel que o M&A tem, ou pode ter, na competitividade da economia portuguesa. Temos um conjunto de apresentações e também um painel de debate, onde vamos ouvir a opinião de vários especialistas de várias áreas. Agradeço a presença de todos. Deixo uma palavra especial aos nossos telespectadores que nos acompanham através da nossa plataforma multimédia JTV, através do nosso site, das redes sociais e outras plataformas, e convido desde já o Dr. José Carlos Lourenço, CEO da Média Nova, a fazer aqui a abertura formal do evento. Obrigado. Muito bom dia a todos. Gostava de vos deixar aqui 2 ou 3 breves notas, todas elas de agradecimento, a primeira das quais, naturalmente, para todos aqueles que estão aqui connosco, as personalidades de primeira linha que nos vão ajudar a descodificar os vários temas que hoje vamos ter aqui em discussão, todos aqueles que nos acompanham a partir das nossas plataformas digitais. Estamos aqui cerca de um mês depois do arranque deste projeto, do Advisory. Parece que já foi há mais tempo, mas foi só na última semana de janeiro que demos o arranque a este, chamemos-lhe vertical, que tenta consolidar na mesma abordagem temas dos serviços profissionais ligados à área da advocacia, da consultoria, da banca de investimento. E o segundo agradecimento vai para todo o apoio que temos recebido. Não só apoio em termos comerciais, para nos permitir desenvolver a nossa atividade, temos a capacidade de gerar valor, de gerar receitas, é absolutamente essencial para a sustentabilidade do nosso negócio, mas também muitas palavras de incentivo, muitas críticas muito construtivas que nos têm permitido ir avançando e aperfeiçoando o conceito. Muito obrigado a todos por isso, é muito importante para nós ter o vosso feedback. Relativamente ao dia de hoje, o M&A, que é um dos aspectos fundamentais que temos vindo a acompanhar neste vertical. Estamos na parte final da campanha eleitoral. Não tenho ouvido muito aquela abordagem mais paternalista das PMEs, micro-PMEs, empresas muito pequeninas, etc. Mas vai havendo cada vez maior consenso, sobretudo naqueles que se interessam pela economia portuguesa, sobre a necessidade da dimensão média das empresas portuguesas. Certamente que o M&A é uma ferramenta muito importante para conseguirmos evoluir nessa direção, não só quando estamos a tratar de empresas mais relevantes nos seus setores de atividade, mas também em empresas de média dimensão, sendo que nessas, provavelmente, o nosso papel é ainda mais relevante no sentido de passarmos mais informação a quem provavelmente tem menos capacidade de estar melhor aconselhado, de conseguir ter o topo dos players destas áreas a dar o seu aconselhamento. É por isso que a sessão de hoje tenho expectativa que vai produzir conteúdo de muita relevância. O Jornal Económico, o Grupo Mídia 9 como um todo, mas em concreto o Jornal Económico, tem esta tarefa de exercer a sua atividade no seu sentido mais amplo. Sentimos a necessidade de escrutinar quando é necessário, de vez em quando somos incómodos, mas quando tem que ser. Não se esgota, o jornalismo é uma atividade muito ampla que também passa por ajudar a descodificar o que é mais complexo, ajudar a chegar a informação técnica, rigorosa, muito profissional, daí a importância das pessoas que aqui estão hoje connosco para nos ajudar a fazer esse caminho ao conjunto dos nossos leitores. Os últimos dados que foram apurados de mercado, o Jornal Económico conseguiu pela primeira vez passar a liderar em audiências o segmento dos quadros mais qualificados, dos quadros dirigentes, mas também temos a noção que a nossa audiência é muito heterogénea, chegamos a muitas pessoas distintas em muitos pontos do país e, portanto, esta corrida permanente de conseguir trazer a todos aquilo que seja útil, seja pela oportunidade, seja pelo rigor da mensagem que partilhamos, é algo que nos anima e que nos irá continuar a animar, de uma forma geral, e muito em concreto aqui neste projeto do Advisory. Não vos roubo mais tempo, vamos seguidamente passar àquilo que interessa. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até já. Ora
Ora, muito obrigado, Dr. Carlos Lourenço. E vamos então dar início ao nosso evento com a intervenção de Maria Celeste Agatão, Presidente do Banco Português de Fomento. Convido desde já a fazer a sua intervenção enquanto keynote speaker desta conferência. Muito bom dia. Antes de mais, quero agradecer ao Jornal Económico o convite que me foi endereçado para participar neste evento sobre um tema importantíssimo para o setor empresarial português e para a economia portuguesa, que é consolidar e crescer as empresas, ganharem maior dimensão. Eu tenho que dizer que a consolidação e crescimento das empresas é uma coisa tão importante que deve envolver as pequenas, as médias, as micros e as grandes empresas. Portanto, ter medo da dimensão, que é uma coisa que em Portugal existe, deve ser qualquer coisa que deve ser abolido completamente do pensamento geral e temos que transmitir isto o máximo à sociedade, porque é impossível. Basta dizer que nós temos mais de 300 mil empresas, das quais 96% são microempresas. E são microempresas de baixo valor acrescentado. Este é o problema. Porque se compararmos com outros países europeus, naturalmente, também, em média, têm uma dimensão grande, mas o valor acrescentado dessas microempresas é bastante melhor, porque muitas são startups, muitas são inovação, e, portanto, nós temos muitos restaurantes em comparação com isto. E, portanto, um dos problemas é exatamente, não é que não deixemos de ter restaurantes, mas, naturalmente, a proporção das outras tem que aumentar para que isto se equilibre e, portanto, sem uma reestruturação deste núcleo entre grandes e pequenas e médias empresas, vai ser muito difícil fazer o crescimento. Ora bem, e porquê? Porque é impossível ter talentos, é impossível pagar mais salários, é impossível crescer a economia, é impossível fazer os investimentos rápidos que o setor empresarial tem que fazer para se adaptar às novas condições. Portanto, estas impossibilidades todas resultam, de certeza, da dimensão. E, portanto, depois da crise que tivemos da Covid, a Europa estabeleceu um programa tendo em vista redinamizar e tornar mais resilientes as economias a novas crises, e com isto e também criar caminhos para a maior sustentabilidade da economia, a introdução de novas tecnologias, etc. E, portanto, em Portugal, para consolidarmos as empresas, o que é que temos que fazer? Uma das coisas é atrair investimento estrangeiro, sempre vai criando grandes empresas em Portugal, e o melhor exemplo é a Auto Europa, que teve um efeito multiplicador enorme na economia e nas empresas portuguesas, criando um cluster. É tornar as empresas portuguesas mais eficientes, com mais ganhos de produtividade e estarem mais preparadas para os desafios. E isto exige crescimento. Nem tudo é compras e vendas, pode ser crescimento orgânico, mas obriga a que seja feito este crescimento. Um dos pontos essenciais para ganhar em massa crítica destes novos tempos é, sem dúvida, a abordagem aos mercados externos. E eu costumo dizer, exportar é mais um risco que se põe dentro das empresas. Portanto, nem sempre é uma coisa só positiva, geralmente tem um risco e envolve investimentos bastante grandes e, sobretudo, as mais pequenas. É impossível. Nós, das estatísticas que temos, para aí a maior parte das empresas exporta para um país um produto e com valores muito baixos. Portanto, isto é uma coisa das micro, pequenas empresas. Nem em todos os setores de atividade estamos bem organizados na abordagem aos mercados externos. O crescimento orgânico exige a realização de novos investimentos e investimentos agressivos, e o caminho das fusões e aquisições é, sem dúvida, um caminho. Mas, antes de tudo, falta uma coisa, que é o empresário ser um bom gestor e ter ambição, que é o segundo problema. Às vezes é um bom gestor, mas não tem ambição. E, portanto, como o poema da Pedra Filosofal do António Gedeão, ele diz das estrofes deles que eles não sabem nem sonham que o sonho que manda a vida e que sempre que há um sonho o homem avança e o mundo também. Portanto, o sonho é a única maneira disto avançar. Eu vou dar aqui um testemunho meu, quando trabalhava em banca de investimento e em banca comercial, mas já visitava muitos clientes. E isto é uma coisa que eu acho que é essencial
a banca retomar muita visita a clientes que às vezes estão hoje em dia mais resguardados e a vários níveis. E segundo, havia 2 tipos de empresários. Quando a empresa estava ótima, a gerar imenso cash flow, tinha capacidade de fazer novos investimentos e de crescer, eu perguntava, mas o que é que vão fazer a seguir? E havia o típico empresário que dizia, isto já dá para mim, para a minha família, para a mulher, para o filho, para a filha, não sei o quê, e não quero mais dores de cabeça. Típico. E havia o empresário que dizia, eu tenho um sonho. Portanto, era completamente diferente. Portanto, nós temos que criar que os empresários tenham sonhos. E os sonhos é a partida de todo o crescimento. Não podemos impor-nos a dizer, olha, vá crescer, porque isto agora é para crescer e não sei o quê. É preciso que tenham isso dentro da cabeça. E eu gosto sempre de dar este exemplo, porque era uma coisa que me chocava. Confortável, de sua cadeira, cheio de dinheiro, com uma empresa ótima, mas não saía dali. E isto não vai durar sempre assim. Portanto, vamos entrar numa fase que, se o alinhamos com novos investimentos e novas tecnologias, ou vão ficar completamente pelo caminho. Mas eu acho que fizemos imenso neste país, as pessoas no setor empresarial. Porque é bom refletirmos o que éramos há 20 ou 30 anos, as empresas portuguesas. Tudo aquilo que são agora as nossas bandeiras, algumas cotadas em bolsa e outras são grandes empresas ao nível europeu, eram pequenas e médias empresas. Portanto, nos anos 90, eram pequenas e médias empresas. E seguiram todas elas, e, portanto, estou aqui uma sugestão a ajudá-lo económico, que é convidar alguns destes líderes para contar a sua história. Porque uma das coisas que nós temos que exemplificar, os tempos são diferentes, são mais difíceis agora, mas exemplificar estratégias de crescimento em pessoas que as fizeram e que as puseram em marcha. Quando tem, neste momento, dando um exemplo, o Jerónimo Martins, tinha aí 2 lojas em Lisboa. Quando vem a Sonai, era um conjunto de empresas, pequenas e médias empresas, ao longo. A Barbosa e Almeida, que é uma grande vidreira internacional, também não era nada de especial, era uma família que tinha uma pequena unidade e portanto, estamos a falar dos anos 90. Se for à Logoplast, chega à mesma coisa, se chegar à Sograp, a mesma coisa. Todas elas partiram de uma situação de pequena e média empresa e com estratégias de crescimento agressivas e com compras no mercado interno e internacional. Porque o crescimento também nos vai obrigar a muitas empresas terem que fazer compras no mercado internacional. E muitas vezes, quando chegávamos e havia o tal sonho, a questão era dizer, então vamos nos sentar à mesa e vamos ver se o sonho é possível de fazer. E isto é preciso fazer com as empresas. E, portanto, tendo aqui um grande banco que vai falar a seguir, deixo o desafio ao grande banco para começar a ter esta conversa com as empresas, para também as levar. E porquê é que o banco? Porque o banco é a entidade que mais conhece a empresa, mais informação tem da empresa, tem um dia-a-dia com ela, tem uma relação fortíssima. Eu também tenho que dizer que esta relação que se cria com as empresas é uma relação que fica para toda a vida. Ficam fidelizados a toda a vida. Porque nunca mais se esqueceram daquele momento excepcional que um banco viabilizou uma grande operação. Portanto, este ponto aqui, do lado da banca, eu acho que é crucial. Eu vim da banca, portanto, tenho este que é com a banca, mas que é crucial mesmo que tenha que ter outros fatores financeiros. Portanto, eu gostava de deixar isto. Mas, nesta altura, o cenário macroeconómico, como todos sabemos, é um bocadinho adverso para falar de crescimentos, investimentos, etc. Portanto, o Covid assentou, mas não assentou completamente ainda toda a recuperação de alguns setores de atividade. Entretanto, explodiu uma guerra na Europa, que não deu jeito nenhum, sobretudo nas implicações que teve em muitos países europeus e implicações diretas que todos estamos a sofrer. A inflação, as taxas de juros altas. Portanto, agora, para ajudar, temos o conflito de Israel, ainda para ajudar mais, temos o problema do Mar Vermelho na costa do Índico, que é dramático para muitas importações para a Europa, da zona da Índia e daquela zona toda. Portanto, por exemplo, os têxteis de algodão estão a sofrer bastante com o aumento de cotações decorrentes do transporte. Mas, mesmo assim, temos uma coisa que é preciso ter atenção. É que, se isto é um problema, também temos aqui uma oportunidade, que são os fundos comunitários que vieram para Portugal e que vieram ajudar a recompor a economia portuguesa. Portanto, não são só os fundos do PRR, das agendas mobilizadoras, aqueles que estão a cargo do Banco de Fomento, mas também apoios setoriais muito importantes em zonas onde esta transformação tem que existir.
E, portanto, não podemos é deixar passar os fundos e não os utilizar. Este é um ponto que eu gostava também de dizer. Portanto, talvez que o nosso cenário possa ser contrabalançado exatamente com estas ajudas que temos. E há mais um ponto, é que realmente a reindustrialização da Europa passou a ser uma palavra-chave e, portanto, temos aqui também uma possibilidade de recriar e participar neste esforço de reindustrialização. E, portanto, eu diria que nem tudo é mau. Temos aqui algumas janelas que nos poderão dar aqui algumas oportunidades. Por outro lado, temos cada vez mais regulamentos e regras ao nível europeu variadíssimas, e uma delas é no campo do ESG, que não é só para grandes empresas, agora é para médias, para pequenas, desde que estejam na cadeia de valor da exportação, já têm aqui dizendo a sua pegada carbónica. Portanto, pôr isto tudo em marcha é complicadíssimo em empresas que não tenham dimensão suficiente, por todos os apoios que as grandes empresas interessadas nisto possam dar. Portanto, estamos numa altura bastante complicada. No caso das empresas portuguesas, querendo elas, ou tendo elas necessidade para crescer, ter que exportar, cada vez têm que ser mais competitivas, quer as indústrias, quer os serviços, em termos globais e, sobretudo, nos mercados europeus, onde elas vão ter aqui um papel relevante. E, portanto, é necessário que as empresas sofram as transformações necessárias para chegar ao estado de competitividade e para continuarem a ter esse lastro na exportação. E, portanto, eu acho que o mercado das PMEs e das mid-caps pequenas, eu diria que é o segmento que nós devíamos olhar com muita atenção, porque as muito grandes, sabem, têm as suas estratégias. As mid-caps grandes também já têm estratégia para irem sozinhas e para fazer o seu desafio. Onde o desafio é muito importante é nas PMEs boas e nas mid-caps de mais pequena dimensão. E, geralmente, ninguém as quer fazer estes trabalhos, porque dá muito trabalho, não dá, a rentabilidade geralmente é cobrada em percentagem do negócio, são negócios mais pequenos, mas também são menos complicados, no conjunto, em geral. E, portanto, hoje em dia temos menos bancos de investimento, temos unidades incorporadas dentro dos bancos, mas não é exatamente a mesma coisa do banco de investimento que existia anteriormente. Mas o papel da banca continua a dizer que é um papel essencial para este desafio, para esta montagem, porque nada disto se faz também sem a banca tradicional. Temos algumas boutiques que, entretanto, apareceram de consultoria, e os advogados e os auditores, é normal, mas para esta dimensão do mercado, eu faço aqui um apelo muito grande à banca para ter uma participação maior nesta transformação, que de certeza lhe dá negócios muito interessantes de médio prazo. O que é que nós podemos ajudar? Nós podemos ajudar o Banco Fomento, como sabem, está a gerir fundos do PRR para capital e quase capital, no montante de 1,3 mil milhões. E como é que está a gerir estes fundos? Tem 2 tranches em cada um dos programas. Portanto, tem um programa que é para consolidar empresas, ao fim e ao cabo, para garantir as condições de viabilidade para estes desafios. E tem um programa para empresas que estão na primeira fase de vida, startups e os early stage, etc. Nestes 2 programas tem 2 formas de distribuição. Uma direta pelo banco, portanto, as entidades vão ao banco e pedem e apresentam o seu projeto, ou nós selecionamos as capitais de risco e vão diretamente às capitais de risco e são elas que gerem pequenas tranches do volume global de fundos. Isto que é para o programa das startups, que é para o programa, eu diria, do consolidar. E como é que nós estamos nestes programas? Temos praticamente contratado, e eu chamo contratado aquilo que temos contratado com os capitais de risco, mas aquilo que temos contratado diretamente está próximo dos 900 milhões. Portanto, temos feito um esforço enorme. Nós começámos no banco, é bom dizer, em janeiro de 2023, foi quando a Comissão Executiva esteve completa. Portanto, de janeiro de 2023 até agora, chegar a 900 milhões, tenho que vos dizer que foi muito duro. Foi muito duro, não só porque algumas coisas tivemos que rever, outras coisas não estavam bem, ainda não estavam nem calibradas para isso,
Eu sei que dizer que se demora muito tempo ou que é pouco eficiente é fácil, mas no outro dia tivemos o elogio do Dr. Mourinho Félix, que diz que nós até fizemos a seleção das entidades mais depressa que o BEI faria e que fazemos as operações mais depressa, portanto, capital de risco é uma coisa que demora tempo. E, portanto, não é propriamente ir descontar uma livração ou pedir um overdraft a um banco, é uma coisa que é para ficarmos ali casados durante muitos anos, 8 anos em média. E, portanto, as coisas agora já estão melhores, apesar de não termos ainda o curso que precisávamos de quadros, porque lidar com o Estado é muito difícil e, portanto, estamos agora outra vez aqui numa altura de paragem, enquanto o plano e orçamento de 2024-2026 não vier a ser aprovado pelo Ministério das Finanças. Nós não dependemos do Ministério das Finanças em termos de dinheiro, não quero nenhum dinheiro do Orçamento Geral do Estado. Não precisamos, é bom dizer-vos, mas de qualquer maneira, em termos regulamentares, estamos dependentes das autorizações. O programa Recapitalização Estratégica, portanto, aquele que nós distribuímos diretamente, a linha tem cerca de 200 milhões e é para capital ou quase capital, que costuma ser obrigações participativas ou empréstimos participativos, obrigações convertíveis ou participativas ou empréstimos. Neste momento estão já aprovadas operações que estão acima dos 50% desta linha, e já temos operações em pipeline, mas o número de operações que chegam face ao que se pode ser aprovado tem ali uma razia muito grande e muitas vezes é porque não se enquadra nos programas e, portanto, nós temos que enquadrar dentro daquilo que são os programas europeus e as definições que temos dos programas. O programa Consolidar, que é aquele que é distribuído pelos capitais de risco, é cerca de 500 milhões e está praticamente todo contratado com os capitais de risco e, portanto, está todo disponível exatamente para este objetivo das empresas se consolidarem. O que é importante dizer aqui? Aqui é muito importante dizer duas coisas. A primeira é que nós não entramos sozinhos nestas empresas. É obrigatório, nas regras do programa aprovado ao nível europeu, que pelo menos haja 30% de capitais privados independentes da empresa que entrem. No caso da recapitalização estratégica, portanto, o nosso, podem ser outras empresas, individuais, sociedades de capital de risco, desde que não haja nenhuma relação com a empresa. Ou seja, não pode ser o irmão, não pode ser o primo, tem que ser uma coisa independente 100%. Porquê? Porque isto é que faz o teste de mercado que a empresa está em boas condições de levar à frente este investimento. Isto acontece assim no programa Consolidar com as capitais de risco. As capitais de risco também comprometem-se na sua seleção a levantar capitais que complementem os fundos do PRR, exatamente para que haja sempre esta participação privada. E, portanto, os fundos permitem alavancar pelo menos mais 30% do montante que estamos aqui a falar. Há aqui um ponto que criou grandes problemas, que foi não serem contempladas as aquisições com os fundos do PRR. O PRR, fundos públicos, não podem ser investidos na parte da aquisição de uma operação. Ora bem, quando se compra uma empresa, geralmente tem-se duas partes. Temos uma que é a aquisição, depois temos a reestruturação, seja por investimento, seja outras coisas que se tenham que tomar. A parte de reestruturação, incluindo investimento, que seja necessário fazer, pode ser financiada com os nossos fundos. A parte que tem a ver com a aquisição só pode ser financiada com fundos privados. Isto é uma regra que existe há muitos anos na União Europeia e é transversal, empréstimos do BEI e coisas do género, tem sempre esta regra. Agora, fusões podem fazer as que quiserem, todas. Portanto, no caso de fusões não há problema nenhum. No caso de aquisição é que é mais difícil. Num país que tem pouco capital, eu diria que fazia todo sentido olharmos mais para fusões, porque não destruímos capital. Ao fim e ao cabo, estamos a juntar dois capitais, ficamos com uma coisa maior, cada um fica com metade de uma coisa maior e, naturalmente, é bom para os dois lados, para as duas empresas. E os problemas sabem todos, que somos todos individualistas, não gostamos de cooperar uns com os outros, é mais difícil e, portanto, eu julgava que isto era um problema mais de geração, mas repare, em alguns setores de atividade que mudaram de geração foram incapazes de fazer este tipo de fusões e o que aconteceu é que muitas destas empresas nesse mesmo setor desapareceram completamente do mercado.
Temos um exemplo espanhol, que havia uma série de empresas também de média dimensão, também exatamente nas mesmas condições. O que é que se fez? Fez-se uma fusão. E o que é hoje essa empresa? É uma enorme empresa espanhola de construção civil. Portanto, é bom nós termos estes exemplos maus para refletirmos como é que devemos atuar. Porque se formos ao setor dos calçados, do turismo, que tem muitas empresas atomizadas, ninguém se junta uns com os outros. Nem pensar. Cada um gosta de pôr, um compra o outro, mas viver em conjunto é uma coisa má. Mas esta mentalidade eu acho que era muito bom para nós preservarmos mais interesses portugueses em Portugal. É um dos pontos fundamentais. O que é que eu acho que estes fundos podem ser muito interessantes? Acho que estes fundos obrigam a um trabalho conjunto entre bancos, banco de fomento e também a parte dos private equities. Se nos juntarmos em conjunto para fazer estas operações de aquisição e fusão, eu tenho a certeza que conseguimos atingir 2 objetivos. Primeiro, temos melhores alvos, conseguimos fazer maiores transformações e pode ser interessante para as 3 partes. Eu não digo isto para sermos todos muito amigos e gastarmos tempo, não. Cada um faz o seu negócio, mas se conseguirmos fazer isto, era fantástico. Portanto, por isso já assinámos protocolos com vários bancos para exatamente difundir estes produtos na sua rede comercial e temos um embaixador, que chamamos o embaixador destes produtos nos bancos, mas infelizmente os embaixadores não têm ainda tido muitos resultados e, portanto, até agora não saíram ainda muitos produtos deste tipo. Eu acho que o programa Consolidar, gostava de dizer mais uma coisa, que estes fundos do PRR foram fundamentais para desenvolver o setor das private equities em Portugal. Eu posso-vos dizer que no último concurso da Venture Capital, que é exatamente para startups distribuído, o número de propostas ultrapassou 60 e o montante dos fundos requeridos por estas 60 eram 3 vezes o montante disponível. Portanto, podem ver que isto despertou o mercado, não só o mercado nacional, como internacional, e deu-nos um trabalho descomunal, porque realmente a gente estava à espera de ter 20, 10, 20, e saíram 3 vezes o número de sociedades. E o banco esteve bastante bloqueado com esta atividade de fazer com que o concurso saísse o mais rapidamente possível, mas mesmo assim demorou bastante tempo. E tenho que dizer, para o ritmo que eu estava habituada, demorou muito, mas como não deixaram entrar pessoal, entretanto, olha, trabalhámos e fizemos isto. O que era importante era pôr isto na prateleira. E, portanto, para terminar, eu diria que consolidar as empresas é absolutamente indispensável. Pedir a ajuda de todos os atores deste ecossistema, seja em Portugal, sejam aquisições em Portugal, seja no estrangeiro, vai ser necessário haver coisas deste género. O ambiente, temos de tornar o ambiente cada vez mais agradável para estas fusões e, sobretudo, a parte fiscal. Portanto, tudo o que seja possível de abolir de burocracias, de carimbos e de coisas que tenham que ir para a autoridade fiscal, acho que é bem-vindo, pelo menos até determinado limite, que é exatamente para estas empresas terem mais acessibilidade a tudo isto. E, por último, eu dizia que gostava muito de ter visto este programa ligado com um segundo programa, que era o acesso ao mercado de capitais destas empresas, e, portanto, temos aqui a segunda fase do programa, que nem é falada no PRR, nem em lado nenhum, que é a segunda parte que fazia todo sentido ser desenvolvida, que era um grande objetivo, que era levar as empresas ao mercado de capitais, depois destas intervenções muito focalizadas. Isto não está no programa, não está nos objetivos, mas eu acho que deve ser um objetivo de todos os que trabalham neste mercado, porque muitas vezes os atores fazem mais do que propriamente está escrito dentro de programas políticos, porque se a vontade for essa, a gente chega lá. E, portanto, olhando para aquelas empresas que eu vos disse, hoje em dia cotadas, algumas delas, vão ver que o programa delas teve muito estas fases. Teve uma fase que foi entrar alguém, uma entidade, uma capital de risco na altura, um investidor institucional, depois teve a fase de uma emissão de obrigações em mercado, depois a entrada em bolsa. Portanto, geralmente isto leva a estas fases. O que é bom a private equity? É que muitas vezes transforma a gestão da empresa, dá-lhe mais profissionalismo, tecnoestrutura, etc. Portanto, do nosso lado estamos prontos para tudo o que precisarem de vos ajudar. As condições das linhas e a acessibilidade está toda descrita no nosso site,
É só uma questão de ir ao site do Banco de Fomento e a transparência da informação é total, porque dentro das regras do PRR temos de tornar tudo transparente. Portanto, toda a gente sabe a todo momento quais são as operações que estão a ser feitas, aprovadas, etc. Portanto, o ponto de situação de tudo isto, onde mantemos um foco muito grande em 25. Porquê? Porque temos de ter certeza que estes fundos saem em 24 e 25, porque temos de ter certeza que estes fundos saem mesmo e vão ter aos beneficiários finais. Portanto, neste momento, as últimas estimativas que temos das capitais de risco são muito positivas até ao final do ano. Mas estamos no princípio do ano, agora é fácil ainda fazer estimativas. Vamos ver, temos as estimativas trimestrais, vamos ver se isto é cumprido ao longo do ano e, se for, no final do ano, teremos uma parte muito grande destes fundos entregues aos beneficiários finais, que é o nosso objetivo. Portanto, um primeiro objetivo é contratar, pôr as coisas na prateleira, como eu costumo dizer. O segundo objetivo é estes fundos irem mesmo para a economia. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, doutora Maria Celeste, por esta intervenção, que certamente vai lançar pistas agora para o nosso debate. E temos agora uma intervenção do professor Luís Todobon, gestor, professor universitário, um grande estudioso do tema das empresas familiares, e vai falar precisamente sobre os processos de consolidação envolvendo empresas familiares. Professor. Muito bom dia a todos. Quero começar por agradecer ao Jornal Económico, em particular ao Filipe Alves, o convite que me formulou para estar aqui, onde estou com muito gosto a falar sobre empresas familiares. Eu, nos últimos anos da minha vida profissional, só trabalho com empresas familiares. Eu escrevi 2 edições de um livro do Manual de Gestão de Empresas Familiares. A primeira edição demorou 5 anos a ser escrita e a segunda edição demorou 3 anos. E a primeira nota que eu vos quero deixar sobre as empresas familiares é a seguinte. Toda a gente fala sobre empresas familiares porque toda a gente tem alguma informação básica sobre empresas familiares. Mas poucas pessoas têm informação de detalhe sobre empresas familiares. E o que parece, o que muitas vezes parece, na realidade não é. E as empresas familiares são uma realidade muito, muito complexa e é necessário estudá-la em detalhe, digamos, as várias variáveis e as várias vertentes das empresas familiares. Representam 70% das variáveis macroeconómicas todas em Portugal. E na Europa também é assim. E, portanto, 70% do emprego, 70% do VAB, 70% do PIB, etc. E, portanto, o nosso tecido empresarial é basicamente constituído por empresas familiares. E temos empresas familiares, de alguns grupos familiares de grande dimensão. É o caso da Mota-Engil, o caso do Grupo Melo, o caso do Grupo Sonai, o caso da Corticeira Amorim, etc. Temos muitas empresas familiares de média dimensão. Depois também temos muitas empresas familiares de pequena dimensão. E depois temos as microempresas, que eu considero que não são bem empresas. Tirando as startups. As startups é um fenómeno diferente e deve ser tratado diferentemente. Meter as startups no meio das microempresas eu acho que é um erro conceptual que nós não devíamos cometer. A maior parte das microempresas que nós temos, que são o pai, a mãe e a filha, que abrem uma frutaria, um restaurante, ou o que quer que seja, são criação do próprio emprego. Não, isto não são empresas, são criação do próprio emprego. E, portanto, deviam estar no Ministério do Emprego e Segurança Social. Não deviam sequer estar no Ministério da Economia. Não são empresas, na verdade. Portanto, essas eu ignoro. Agora, o nosso grande problema, são as PEs, as pequenas empresas. Teoricamente, uma pequena empresa só devia ser pequena enquanto não consegue ser média. E depois só devia ser média enquanto não consegue ser grande. Este devia ser o caminho para as empresas. E a pergunta é, porquê que não é? É porque não há ambição, como dizia a Celeste? Ou porque, de facto, não há incentivos para que isso aconteça? Eu acredito muito nos incentivos. Eu acho que os empresários são, genericamente, muito racionais. E quando, por exemplo, não querem crescer, é por uma razão simples. É porque, a sua qualidade de vida se degrada brutalmente quando crescem. Porque, digamos, as relações com os sindicatos tornam-se mais agrestes, a dificuldade de contratação de pessoal torna-se mais agreste, etc, etc, etc.
Agora, se nós sabemos que é isto que acontece, o que nós temos é criar incentivos, portanto, criar sistemas em que discriminamos positivamente um conjunto de operações que nós consideramos essencial para a melhoria da economia portuguesa. E que evite que os nossos melhores quadros, os nossos melhores miúdos, todos a emigrar. Eu tenho 4 filhos, 2 já estão no estrangeiro. E quando eles me perguntaram se o senhor está, filho, se eu fosse da vossa idade também me ia embora. Porque não é só o que não ganham, é as perspectivas de carreira, o que não aprendem, etc. Porque as pequenas empresas, este endeusamento das pequenas empresas é um endeusamento, digamos, com uma base político-partidária, não tem nenhuma racionalidade. O que nós devíamos ter era grandes empresas. Aliás, nós temos o nosso gap de produtividade nas grandes empresas em relação à média europeia é pequeno, o nosso gap de produtividade nas médias e pequenas empresas em relação à média europeia é enorme. E, portanto, nós temos que as fazer crescer. Isto devia ser um objetivo nacional, fazer crescer as empresas portuguesas. Agora, empresas familiares. A Celeste dizia, fusões, as fusões, venham todas as fusões. Eu fiz a maior fusão deste país, como se deve recordar, que eu fiz a fusão de todas as empresas de telecomunicações, não é? As fusões, agora, portanto, depois as aquisições, já lá vamos. Nas empresas familiares, uma fusão entre 2 famílias, reparem uma coisa, a equação de conflitos nas famílias não é uma equação linear, é uma equação quadrática. Portanto, 2 famílias, digamos, o conflito é 4 vezes, não é 2. E, portanto, as fusões entre famílias têm sempre uma enorme complexidade. Enorme complexidade. E, sobretudo, e maior, inclusivamente, dos fundadores. É engraçado que eu dou 2 cursos para executivos no ISCTE e consegui que a senhora reitora criasse, digamos, uma cadeira opcional no primeiro ano de gestão, portanto, no primeiro ano do mestrado, portanto, no 4º ano, para empresas familiares. Eu ontem fui dar uma aula aos miúdos, exatamente para eles conhecerem o autor do livro e tal, e para lhes falar um bocadinho sobre isso. E o problema das empresas familiares tem, de facto, estas dificuldades adicionais. Eu tenho uma enorme esperança na segunda e na terceira geração das empresas familiares. Reparem, os grandes grupos económicos, nenhum deles está na primeira geração. Não é? O grupo, a Corticeira Amorim, está na terceira geração. O António Amorim é a terceira geração. O Grupo Mel está na segunda geração. Ou seja, eu tenho uma grande esperança nas novas gerações. Uma grande esperança. Com os fundadores é muito mais complicado, digamos assim, as fusões dos fundadores. Mas há um problema adicional que tem a ver com as fusões e com as aquisições. Numa primeira fase de uma fusão, não só não se cria emprego, como se destrói emprego. E, portanto, esta obsessão da criação de emprego é uma obsessão doentia e que impede, digamos assim, a melhoria do nosso tecido empresarial. Nós temos de estar preparados para, numa primeira fase das fusões, destruir emprego. Porque há, digamos, há redundâncias e a nova racionalidade faz isso. E nas aquisições também. E só a partir daí, só a partir de uma primeira fase de reestruturação, é que é possível fazer novos investimentos e atacar novos mercados, etc. E os nossos sistemas de incentivos fiscais e financeiros não estão preparados para esta realidade. E não estão preparados por uma razão simples, porque a maior parte das pessoas que o gerem nunca geriram empresa nenhuma e não fazem a mínima ideia do que é, de facto, gerir empresa, e, nomeadamente, empresas familiares. E, portanto, nós temos esta enorme dificuldade. Agora, eu devo dizer-vos o seguinte, é possível, como diz a Celeste, e eu concordo com ela, é possível incentivarmos este processo. É possível acelerarmos este processo com 2 variáveis. Incentivos fiscais e incentivos financeiros. Digamos, o sistema de incentivos fiscais, a reestruturação e não sei o quê, são de uma complexidade enorme e são quase impossíveis de utilizar. Nós temos que ter uma administração fiscal amiga destas operações,
que não penalize, digamos assim, as operações com mais-valia, que não penalize as operações de aquisição para quem vende com as mais-valia e para quem compra, não permitindo a amortização da totalidade do goodwill. Nós temos que criar, digamos, uma administração fiscal que seja amiga destas operações e que permita que elas cresçam e que se façam mais operações. Portanto, nós temos um problema de incentivos fiscais e temos um problema de incentivos financeiros. Vamos lá ver. O incentivo financeiro, os PRRs, etc., estão todos feitos na base de mais investimento e mais... E a variável que eu consideraria crítica numa discriminação positiva para este tipo de operações seria exportações. As nossas exportações têm crescido à base do turismo. Isto é perigosíssimo. Não tem sentido nenhum. A nossa economia não melhora nada com o crescimento das exportações à base do turismo. Nós precisamos ter crescimento das exportações à base da indústria. Nós precisamos ter mais indústria, temos mais diversificação das exportações, mais valor acrescentado nas nossas exportações. Temos que ter isto tudo. E os nossos sistemas de incentivos não estão preparados para isso. Eu finalizaria esta minha intervenção dizendo duas coisas. Primeiro, se nós queremos que isto aconteça, temos que fazer 3 coisas. A primeira é fazer mais seminários destes, fazer promoção, e todos os consultores e as capitais de risco andarem em cima das empresas, digamos, a convencê-los, cresçam. Portanto, promover este modelo e este processo. Segundo, conseguir, com o próximo Ministro das Finanças, que uma situação... Eles nunca são muito sensíveis, digamos, à redução da receita fiscal. Mas é preciso explicar ao Sr. Ministro das Finanças, próximo, que se ele mantiver esta situação, não tem receita fiscal nenhuma porque não há operações. Portanto, se ele quer, mesmo se ele tiver uma taxa mais baixinha e tiver mais operações, provavelmente a receita fiscal aumenta. Portanto, o segundo caminho é incentivar, digamos assim, criar incentivos fiscais. E o terceiro caminho, criar incentivos financeiros. Mais capital. Eu julgo que, eu costumo dizer que neste processo de fusão e de reestruturação, as empresas normalmente deviam reforçar os seus balanços. Porque são só empresas com balanços reforçados, com rastros de autonomia financeira e solvabilidade elevados, é que aguentam, digamos, a pressão do desenvolvimento e dos mercados internacionais. E, portanto, nós devíamos ter um sistema de incentivos financeiros em que o quase capital, ou o que fosse, pudesse ser transformado, digamos, em subsídio a fundo perdido, desde que a empresa conseguisse atingir um conjunto de objetivos. E quais eram os objetivos? A exportação de bens de valor acrescentado. E deixo-vos com esta sugestão do nosso caminho a seguir e muito obrigado. Ora, muito obrigado, professor, por esta interpelação, estes apelos que lançou. E vamos então dar início ao nosso painel que se chama Consolidar para Crescer. E eu convido os nossos oradores, Duarte Schmidt-Lino, sócio co-coordenador de Corporate M&A da PLMJ. Peço que tome o seu lugar aqui. Francisco Alvim, Head of M&A da Alden de Portugal. João Nuno Palma, Vice-Presidente do Millennium BCP. E Tiago Roquete Geraldes, Head of Venture Capital e Private Equity da IEM Gestão de Ativos. Desculpa por esta confusão de lugares, são questões logísticas. Antes de mais, muito obrigado por terem aceito o nosso convite para estarem aqui hoje. Ouvimos as intervenções da doutora Maria Celeste e do professor Luís Todobon sobre a dinâmica das empresas e da necessidade de uma maior consolidação do tecido empresarial. E eu gostava de vos colocar uma questão genérica no início, que tem a ver com, na vossa opinião, o que é que de facto impede que tenhamos empresas de maior dimensão em Portugal? E começava por si, Duarte. Está ligado. Eu acho que muitas das razões já foram aqui ditas. Eu acho que um dos temas é o tema maior de todos eles, incentivos. Quer dizer, que foi aqui dito que os empresários, a doutora Celeste Agaton, que quando visitava empresários, conheceu 2 tipos, os que tinham sonhos e os que não tinham o sonho.
e o professor Todo Bom salientou que uma coisa que me parece evidente, que é, quer dizer, se as pessoas percebem que a vida delas vai piorar muito seguindo o caminho do crescimento e da consolidação, pá, quer dizer, nós podemos exigir, é humano que não o façam. E, portanto, o ambiente regulatório, fiscal, sindical, etc., tem que mudar no sentido em que, quer dizer, não podemos só basear não podemos só ter esperança em que as pessoas tenham um sonho. Não é? Por outro lado, acho que culturalmente somos pouco associativos. Hoje em dia, o lingo do futebol vão entrando as palavras novas e tenho reparado que agora uma das coisas que é analisado nos jogadores é a sua capacidade associativa. Eu acho que os empresários portugueses têm pouca capacidade associativa. Aí a minha experiência profissional é essa. É sempre muito difícil discutir governance entre empresas que se juntam. E, de facto, é muito mais difícil de juntar empresas. E aí, eu percebo que tenha feito aqui o downplay dessa restrição à utilização dos fundos de consolidar para aquisições. Mas é, de facto, uma restrição complicada, porque é muito mais fácil juntar duas empresas havendo uma comprar a outra do que conciliar duas famílias ou dois grupos de acionistas. Quer dizer, esse ponto facilitado é muito bem. É muito mais fácil uma comprar, receber dinheiro. Quer dizer, o dinheiro é sempre uma coisa... É sempre uma forma muito fácil de convencer as pessoas. É um incentivo. É um incentivo mais fácil e popular. Portanto, eu, enfim, não querendo aqui alongar, acho que é isso. E depois também há setores em que nós somos fortes, em que é difícil... E acha que em Portugal há, de facto, uma espécie de endeusamento das pequenas e médias empresas? Não, politicamente, claramente. Claramente, e aqui deixe-me dizer uma coisa. Eu vejo, tenho participado na negociação de alguns apoios financeiros e vejo aqui um problema, há aqui um problema sistemático. Quer dizer, faz lembrar a história, houve uma tia minha que há uns anos foi enganada. Quer dizer, ela nunca percebeu que foi enganada, mas foi enganada. Comprou um coelho anão para uma prima minha e disseram: olha, este coelho anão só se mantém anão se usar esta ração. Ela, como era muito ferreta, comprou outra e o coelho ficou gigante e arrebentou com a gaiola. E os apoios que eu vejo em Portugal para as empresas, os apoios públicos, parecem ter esta lógica da ração para o coelho anão, que é, pá, está aqui a ajuda, mas só se continuares pequeno, porque se não continuares pequeno, perdes os apoios e acontecem coisas terríveis. E é verdade, quer dizer, houve várias estruturas em que eu estive a negociar, em que a entidade pública que intervinha estava altamente preocupada e queria prever nos contratos coisas terríveis para se a empresa passasse do limiar de média para grande. Que eu tentei, mas não fui capaz de facto de argumentar contra a burocracia. Mas esse é o objetivo, não é? Portanto, acho que há este problema. Antes de passar aqui ao Francisco, eu também gostava de dizer uma coisa que me esqueci de mencionar. No final temos um período de questões questões que a audiência queira colocar, portanto, vão pensando em temas que queiram levantar. E, entretanto, eu passo a palavra ao Francisco também, a mesma questão. É uma questão de falta de incentivos? É uma questão de mentalidade ou as duas coisas? Pois, eu acho que Bem, antes de mais, bom dia a todos. Obrigado, Filipe, e ao Jornal Económico pelo simpático convite para estar aqui. É um gosto. Eu acho que a doutora Celeste, o senhor professor Todo Bom e o Duarte já tocaram no ponto da falta de incentivos ou da lógica invertida que os incentivos têm, na verdade, e que, em vez de promoverem o crescimento, promovem estagnação. No fundo, eu acho que esse é o ponto-chave. E isso gera esta cultura um bocadinho portuguesa, não é? Que se instalou de que, enfim, se não crescermos, podemos ter acesso a determinado tipo de apoio ou manter-nos num enquadramento fiscal mais atrativo, por exemplo. E, portanto, eu acho que a lógica dos incentivos, como o Duarte dizia, deve ser a inversa, não é? E pegando nas palavras da doutora Celeste, quer dizer, devemos promover a ambição dos empresários, o arrojo, criar condições para vivermos ou aprendermos a conviver com uma cultura menos avessa ao risco, não é? Algo que não existe cá, não é? Tentar, falhar, voltar a tentar. E isto, enfim, passa por políticas públicas que promovam, numa lógica positiva,
este crescimento que é fundamental para contribuir para a competitividade da nossa economia. Refere-se, por exemplo, a incentivos fiscais? Por exemplo, que promovam, nesta lógica que o Eduardo dizia, a facilitação de certas operações que às vezes não são implementadas porque há resistências ou dos grupos ou porque se perdem acesso a este tipo de incentivos. E depois há uma outra questão que é, quer dizer, estamos em vésperas de eleições também, faz sentido olharmos para as propostas que existem. Nós somos um país estruturalmente, enfim, somos periféricos, somos um país relativamente mais pequeno e, portanto, somos um país com um problema, eu acho que este é o outro obstáculo, de falta de capital ou de geração de capital local que consiga investir aqui e que consiga fomentar o desenvolvimento e crescimento das nossas empresas. E, portanto, somos, ou por um lado, dependentes de fundos europeus ou dependentes de investimento estrangeiro, não é? Investimento direto estrangeiro. Como é que se conseguem garantir estas duas coisas? A primeira é realmente fomentando práticas de simplificação de acesso a fundos, desburocratizando, a promoção da transparência, do mérito, em vez de outro tipo de aspectos. Portanto, tem que haver, por um lado, políticas que promovam efetivo acesso a este tipo de fundos e a sua efetiva implementação e monitorização. Depois, há, por outro lado, que pensar como é que vamos atrair o investimento que olha para Portugal com um aspecto positivo. Nós, na Howden, assessoramos todo o tipo de setores de atividade, portanto, somos um assessor transversal, com uma amplitude transversal, e vemos que há muito apetite por parte de investidores estrangeiros, mas às vezes há barreiras a essa entrada. E, obviamente, que uma delas é o panorama fiscal em Portugal. E consultando, enfim, as propostas políticas em discussão, temos que perceber onde é que há esta, no fundo, vontade de atrair investimento. E vemos que há algumas que têm uma proposta de redução da carga fiscal. Baixar o IRC e as Por exemplo, derramas. baixar o IRC. Mas acha que é de facto um obstáculo por parte de quem investe em Portugal? Eles olham para o IRC ou preocupam-se com temas como, por exemplo, a justiça tributária ou a justiça económica? Acho que é o conjunto de tudo. Ou seja, acho que temos que... E obviamente que este tema fiscal se estende a outros, não é? Temos uma justiça mais célere, temos uma justiça mais eficaz, temos uma administração pública mais desburocratizada, portanto, no fundo, é um conjunto de medidas que têm que ser adotadas e que continuam a ser obstáculos a esta consolidação, que eu acho que é positiva e necessária, seja por via de fusões, seja por via de aquisições. Eu percebo o comentário do Eduardo, também temos acompanhado algumas operações, e normalmente o tema do dinheiro e a facilidade da implementação da própria operação, que na verdade é curioso, porque depois há muitas aquisições que acabam por ser, na prática, são processos de fusão, mas que acabam por ser preferenciais por esta questão. E para terminar, dizer que nós, aqui na Howden, temos visto, e outra coisa que era uma nota que eu gostava de deixar, a implementação cada vez maior de soluções de risco transacional em operações de M&A. Isto denota, bem, para já estas soluções têm muitas vantagens para as partes que operam nestas transações, mas denota também, e era essa nota que eu gostava de dar, porque acho que é uma mensagem positiva que temos que passar, uma grande sofisticação do setor de M&A em Portugal. Eu diria que deve ser, se não o mais sofisticado e profissionalizado, um dos mais sofisticados e profissionalizados, e há muitos agentes, operadores, assessores com um grande nível de qualificação, mesmo quando comparado com... Ou seja, o facto de já não haver aqueles players que havia ainda até há poucos anos, grandes bancos de investimento, e de estar mais atomizado, acha que isso... No fundo, estendeu-se esse nível de experiência não só à banca de investimento, mas a gestores de advogados, a consultoras, fiscalistas, assessores de risco. Há uma panóplia de assessores que têm a capacidade de, na interlocução com os seus clientes e com os agentes económicos, não é, de os ajudarem a pensar, delinearem estratégias de M&A, seja por operações de fusão, aquisição, concentração, reorganizações, que também são importantes, eficientes, e que contribuem muito positivamente para a economia. E isto é importante, não só porque é um papel fundamental que os agentes do setor do M&A têm, mas que me leva a pensar que devia, de facto, ser um setor olhado com outra relevância, com a importância que realmente ele tem. Para terminar, li há uns dias um estudo da Price, passa a publicidade, da PwC, que foi conduzido no final do ano passado a CEOs, portanto, um inquérito global a nível mundial a CEOs, a cerca de 5.000 CEOs em todo o mundo, em mais de 100 países, e retirei desse estudo dois dados muito interessantes. O primeiro
Os CEOs, obviamente que isto terá o seu quê de aproximação à realidade portuguesa, até porque aquilo tem uma ponderação, tendo em conta o PIB nominal em cada região, em cada país, mas os CEOs, cerca de metade dos CEOs, consideram que se não chega a 45%, se a trajetória atual da sua empresa se mantiver igual, ela não tem viabilidade para além de 10 anos. Isto quer dizer que a empresa, no fundo, vai ter que se adaptar às novas realidades tecnológicas, ambientais, todas elas, e o M&A vai ter que ser uma realidade. É inevitável. Inevitável. A segunda nota, 60% dos CEOs inquiridos consideram que, ou planeiam, tencionam fazer uma aquisição de uma empresa no espaço de 3 anos. Quer dizer que 6 em cada 10 empresas, até 2027, tenciona adquirir outra. Portanto, eu deixo esta nota, que acho que é... É de facto uma inevitabilidade de facto, que vai acontecer. uma inevitabilidade. 6 em cada 10. João, tenho este aqui. João, já agora a mesma questão, e já agora pedir também que respondesse ali ao repto da doutora Maria Celeste Agatão sobre o papel que a banca pode desempenhar nesta área. Já estava à espera. Primeiro, muito bom dia a todos. É com muito gosto estou aqui. Agradecer ao Dr. José Carlos Lourenço da Mídia 9 e ao Filipe Alves o amável convite e dizer que, de facto, acho extraordinário e acho muito importante fazermos este tipo de conferências e acho que faz sentido a agregação dos vários agentes que estão aqui nesta conferência, porque não é apenas a banca de investimento, sem os consultores e sem os advogados, que conseguiria, de alguma maneira, fazer evoluir o setor do M&A em Portugal. E, portanto, acho que faz todo o sentido a agregação destes agentes que estão aqui. Agora, também agradecer e dar os meus parabéns às excelentes intervenções, quer da doutora Celeste Agatão, quer do professor Luís Todebon, e vou já começar aqui com a primeira, porque acho que é importante pôr aqui um bocadinho de contexto. A primeira é assim, nós temos que fazer aqui algum tributo também às empresas portuguesas. O Millennium BCP é o Banco das Empresas Portuguesas, é o Banco das Empresas em Portugal, e de facto, se nós virmos as últimas crises económicas que Portugal teve, da economia portuguesa, eu tenho a expressão que é se eu tivesse de desenhar uma equação económica da recuperação da economia portuguesa, havia uma constante que estava nessa equação. E essa constante são os empresários. São sempre os empresários que conseguem, com melhor ou menos apoio público, mas são sempre os empresários que conseguem dar a volta às crises, e isso é claramente evidente nas últimas crises que Portugal teve e a forma como a economia portuguesa deu a volta. E foi os empresários, com todas as suas deficiências, as suas limitações, mas com todo o seu valor de criação. Nós assistimos, aliás, uma amplitude enorme de mercados de exportação da economia portuguesa. Nós assistimos a uma amplitude também de gama de produtos e serviços que Portugal hoje em dia exporta. Não podemos esquecer que as exportações hoje em dia são 53% do PIB. É evidente que existe uma componente de serviços de turismo muito importante, mas existe também uma componente de bens e serviços também muito importante e cada vez mais relevante. Portanto, acho que temos que olhar de uma forma positiva como contexto daquilo que é a economia portuguesa. Quais são os grandes desafios? Eu acho que a atividade M&A não é um fim em si. É um meio, é uma ferramenta para atingirmos alguma coisa, e aí começaria claramente com aquilo que disse o professor Luís Todebon relativamente à exportação, embora eu tenha aquela questão de tudo isto é uma cadeia de valor entre exportação, internacionalização, inovação e produtividade. Acho que qualquer uma são eu diria, 4 grandes objetivos fundamentais para que faça sentido fazermos M&A, fusões ou aquisições em Portugal. E aquela questão que referiu do ponto de vista do papel da banca, eu acho até que foi uma evolução positiva acabarmos com estes bancos de investimento independentes e isolados, porque no fundo eram bancos muito transacionais, e eu acho que o futuro passa pela relação. Nós temos que ser bancos relacionais, nós temos que conhecer, como disse a doutora Celeste Agatão, uma das grandes mais-valias do banco é conhecer o cliente, é conhecer em detalhe. Nós só somos relevantes se conhecemos o negócio dos clientes em detalhe. E, portanto, hoje em dia não é chegar e dizer quanto é que precisa. A única coisa que estamos a discutir é a taxa de juros. Não vamos discutir mais, não estamos a discutir mais nada. É o mais barato. E nós, no Millennium BCP, temos uma preocupação evidente de querer conhecer o negócio em detalhe, sermos relevantes, temos uma relação, estabelecemos uma relação de longo prazo com as empresas, e é isso que faz com que seja tão importante. E os centros de competência hoje em dia, o Millennium BCP é considerado o melhor banco de investimento em Portugal, e não é apenas por instituições portuguesas, porque no fundo a sua interiorização e a criação deste centro de competências internamente dentro dos bancos cria uma mais-valia, porque no fundo agrega as competências técnicas,
assim como também este ecossistema que foi referido aqui, porque nós não conseguiríamos fazer o que fazemos hoje em dia no Millennium BCP em termos de banca de investimento se não tivéssemos este ecossistema de excelentes empresas de consultoria e excelentes escritórios de advocacia que, no fundo, são fundamentais a qualquer transação de M&A, mas é importante, não podemos esquecer do papel fundamental da banca de relação. Aliás, nós podemos ver que se não fosse, por exemplo, quando houve aqui a questão do Covid e a banca teve que intervir a oxigenar a economia portuguesa, nós, por exemplo, no BCP, nós temos uma cota natural de 20%, passámos a ter uma cota natural de 40%. Duplicámos a nossa cota natural porque fomos, de facto, o banco que teve, ao lado das empresas portuguesas, das pequenas, das médias, das grandes, a oxigenar a economia naqueles períodos tão dramáticos. E, portanto, isso faz parte da relação. Eu acho que é fundamental. Agora, quais são os desafios que nós temos? Lá está, estes são os objetivos. O M&A é um meio, nós temos que estou totalmente de acordo com a questão dos incentivos. Foi aqui falado, ou seja, se não houver um sistema de incentivos, não há uma progressão, ou seja, tem que haver um incentivo, seja fiscal, seja financeiro, e não tem que haver, digamos, preconceito, porque existe ainda também um preconceito. Acho que é fundamental a economia portuguesa ter no fundo, a noção que nós temos que caminhar na produtividade, e estamos a caminhar, já agora, em termos de valor acrescentado bruto, quer dizer que as empresas portuguesas, felizmente, têm feito uma progressão, infelizmente, estamos longe, como disse o professor Luís Todo Bom, estamos longe da média europeia. Nós temos um gap de produtividade muito relevante, e temos que colmatar esse gap de produtividade muito relevante com um choque de capital, com um choque de investimento, com um choque de, digamos, importação, porque esta história das fusões e aquisições por empresas estrangeiras não nos trazem apenas capital, trazem-nos tecnologia e trazem-nos expertise e trazem-nos conhecimento que nós não temos em Portugal. Portanto, não temos que ter medo digamos, de promover, mesmo em termos de políticas públicas com incentivos, de promover, digamos, a parceria com grandes empresas estrangeiras, porque, no fundo, elas trazem muito mais do que capital, trazem digamos, a capacidade de nós aumentarmos a gama da nossa economia de gama, que não é só dimensão, também é gama. Eu digo sempre, quando uma empresa, às vezes a fusão traduz empresas, e no fundo estamos a misturar várias relações end-to-end, porque no fundo são duas gamas de produtos que se fusionam com dois grupos de clientes. E, portanto, cada cliente passa a ter as empresas ao fusionarem-se, depois a sua gama de produtos alargada aumenta o número de oportunidades de negócio. E, portanto, há logo ali uma sinergia muito positiva. Uma última palavra que eu não poderia deixar de referir às empresas familiares, porque, como disse o professor Luís Todo Bom, nós somos um país de empresas familiares. Nós temos muito aquela questão de que o segredo é a alma do negócio. Eu acho que é exatamente ao contrário. Eu acho que é a alma que é o segredo do negócio, e a grande diferença para um banco, quando eu olho para uma empresa familiar, olho para uma empresa com alma. E, portanto, a alma de uma empresa dá-me logo uma segurança. E eu acho que a segurança nestas transações é fundamental. Também é uma coisa que a banca hoje em dia aporta, para além da questão técnica, é a segurança das transações em conjunto com os advogados e os consultores, porque nós hoje em dia temos um conhecimento, por causa do sistema de compliance, nós temos um conjunto de serviços de sistema que, no fundo, são invisíveis, mas são fundamentais à segurança das operações, que nós conhecemos em detalhe as transações que se fazem neste país, com quem se fazem. Nós conhecemos em detalhe as empresas todas deste país, porque somos obrigados a fazer o Know Your Customer todos os anos. Portanto, quando há uma transação entre dois agentes, a intervenção de um banco, que não seja apenas um banco de investimento, mas que seja a componente da banca de investimento inserida num banco comercial como é o Millennium BCP, tem um valor em cima apenas da mera questão técnica e financeira, que é o conhecimento das contrapartes. E, portanto, em termos de compliance, de relações, portanto, é fundamental esta matéria de termos esta capacidade de agregar a banca de investimento com a banca comercial e com os centros de competência das linhas de financiamento BEI, FEI, do Banco de Fomento e claramente uma palavra de apreço pelo programa Consolidar, que acho fundamental, e parabéns, Dr. Sérgio Salgatón. Muito obrigado, João. E passo a palavra ao Tiago, enquanto responsável por uma área de Venture Capital, Private Equity. Qual é a sua perspectiva também sobre este tema dos obstáculos à consolidação em Portugal? No fundo, faltam incentivos, são questões culturais. Bom, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Obrigado a nós. Estive a ouvir todas as pessoas aqui no painel e concordo com a generalidade dos pontos levantados.
e queria oferecer uma perspectiva que se calhar é um bocadinho diferente, uma vez que eu, enquanto representante da área de capital de risco da IMGA, uma gestora de ativos portuguesa, com alguma dimensão, estou no buy side, estou naqueles que potencialmente, que não só participaram nas candidaturas que foram referidas pela doutora Celeste, que vai ter a função de exatamente procurar beneficiários finais, nós somos targets, beneficiários finais, para então perceber que tipo de aquisições poderá fazer, que tipo de operações poderá fazer. Dizendo isto, e sendo este o meu papel atual, eu quase que faço a brincadeira que foi uma má altura para passar para o buy side, porque eu antes estava no sell side. Leia-se, eu comecei, depois de desimigrar de Inglaterra, trabalhava num banco inglês, depois da crise financeira portuguesa, desembarquei em Portugal e, orgulhosamente, dediquei-me a fazer M&A numa lógica de sell-side, na altura da perspectiva de trazer empresas, fundos private equity internacionais para Portugal. O que aconteceu, é aquilo que terá acontecido a muita gente nessa altura, não fui o único, com certeza, foi descobrir rapidamente que, num Portugal pós-crise, tudo aquilo que se fazia em Portugal era pequeno demais, virado para dentro, e por isso não interessaria a players internacionais. E, portanto, a minha incursão pelo M&A faz-se dessa maneira, tentando chegar a Portugal e perceber, então, o que é que estaria disponível, o que é que poderia ser feito. E, para acrescentar algo que já foi dito, eu acho que isto é um processo. Ou seja, os últimos 10, 15 anos foram muito importantes em Portugal e transformaram grandemente aquilo que é o cenário de M&A em Portugal. Quando eu cheguei a Portugal, nessa altura, não só Portugal estava em retração profunda, a banca de investimento deixou de ter as equipas de corporate finance, ou praticamente deixou de o fazer, não havia capital em Portugal, o problema de subcapitalização era muito evidente, e o que fez com que não houvesse nem compradores internos, nem compradores externos. Logo, todo o mercado, o número de transações, retrai-se a um nível praticamente desértico. Lembro perfeitamente que, a certa altura, a minha teoria passou a ser, bom, já que não podemos encontrar empresas com uma determinada dimensão em Portugal, encontremos portfólios de fundos de capital de risco para conseguir, então, colocar junto private equity internacionais, fazendo assim aumentar o montante, tentando com essa estratégia, bom, vamos trazer então dessa maneira capital a Portugal e tentar arrancar todo o processo de evolução económica. Como é lógico, também falhei redondamente nesse objetivo, porque nessa altura era muito difícil encontrar os ditos portfólios, existiam alguns, mas estavam muito depreciados. Lembro perfeitamente que houve uma transação muito especial, que foi a transação da Armilar Ventures, na altura depois da queda do Banco Espírito Santo, no qual, de facto, estava-se a discutir um portfólio, por exemplo, com empresas tão interessantes como agora sabemos que são OutSystems e outras empresas equivalentes, por valores que eu não posso dizê-los, mas que são muito baixos, ou que eram muito baixos. E isso aconteceu, e acabou por acontecer a transação, na altura com a Sonai, e avancemos. Porquê é que eu estou a contar esta história? Porque eu acho que é um processo enorme, desde aí até cá. Não só a economia começou a ganhar velocidade, não só por conta do turismo, também é verdade, por conta do tipo de empresários que tentaram ir buscar exportações. Houve um conjunto muito largo de empresários que foi para fora e começou a olhar para fora de outra maneira, falta de opções, normalmente a necessidade de aguçou o engenho e, portanto, mérito a quem conseguiu então encontrar as soluções. O que é que aconteceu depois? Aconteceu que, depois temos o problema do Covid, que alterou um bocadinho as circunstâncias, mas isso ainda foi o que foi. Mas, de facto, agora, com os PRRs, com aquilo que são os programas que estão neste momento em cima da mesa, passou a haver algum capital. Esse capital existe. Está, possivelmente, resolvido um dos problemas, que é o de subcapitalização. Por causa da evolução económica, também temos mais empresas um bocadinho mais folgadas, um bocadinho mais interessantes, um bocadinho mais evoluídas. O fenómeno das startups, o fenómeno daquilo que foram os unicórnios portugueses, mas não só os unicórnios, não quero entrar nessa pequena distinção, mas há um conjunto muito grande de empresas que foram aparecendo em setores completamente diferentes e que agora existem, já têm uma determinada dimensão. E, portanto, eu chamo isto um processo porquê? Porque entre 2012 e 2013 e o que se passa hoje vai uma distância muito grande. E neste momento há capital. E o capital que existe vai ser aplicado. E, portanto, vão necessariamente acontecer várias transações. É inevitável. A pergunta, então, passa a ser se temos, então, geração de capital suficiente para depois fazer a nova vaga e a nova vaga. Eu acho que estamos no princípio, e também está criado um momento para continuarmos. Se calhar com uma menor preponderância de uma banca de investimento que antes estava estruturada de outra maneira, se calhar com mais consultores, também já o fui, mas, de facto, estão criadas algumas das condições para ultrapassar algumas dificuldades. Eu continuo a brincar a dizer que o português tem um fascínio pelo minifúndio. E ainda continuamos a insistir em algumas coisas muito particulares. Ainda assim,
eu acredito, porque já tenho estado a ver, naquilo que é a nossa pesquisa do mercado, para perceber quais são as empresas que são investíveis, existem, de facto, setores novos, existem coisas que estão a aparecer, e eu quase que tentaria perceber como é que nós conseguimos, e também existe um conjunto maior de profissionais da M&A neste momento em campo, à procura de oportunidades. Portanto, eu tenho compradores à procura de oportunidades, eu tenho uma comunidade que não está tanto na banca, mas está naquilo que são as boutiques financeiras, à procura de oportunidades, e quando isto acontece, começa-se a criar um círculo virtuoso. E eu espero, acredito, que podemos estar nesse momento, já está criado, e agora vamos ver até onde é que isto leva. Pelo menos é uma perspectiva, se serem mais histórica, e a minha experiência, que faz com que eu acho que, sim, tínhamos alguns problemas, as coisas têm vindo a mudar um bocadinho. Mas tem havido um caminho positivo nesse sentido. Temos tempo ainda para mais uma ronda de questões, antes de abrirmos a audiência, e se calhar perguntava aqui ao Duarte, quais são as áreas de atividade onde é que neste momento vê mais interesse, nomeadamente por parte dos private equities, por parte dos fundos internacionais também, e onde vê mais dinamismo no mercado transacional este ano? Bom, eu antes de ir para cá, enfim, e costumo fazer, vou consultando aqueles relatórios, e enfim, o que eu vejo nos relatórios é ainda o real estate, com uma dimensão do turismo muito relevante, as energias renováveis, claramente, IT, também de forma ainda considerável, e biomédicas, biociências, e eu acho que aí vai crescer. O que eu vejo e que não aparece nos rankings, vejo transações no setor agrícola cada vez de montantes relevantes, e tenho visto transações de 200 e 300 milhões na agricultura, que é uma coisa seria impensável. Tipo agronegócio, no fundo, não é? Sim, agronegócio, mas é o efeito do aumento da capacidade de irrigação, claramente, e hoje em dia houve aí alguma consolidação, quer dizer, e portanto hoje em dia vê-se negócios, que era uma coisa impensável, e tornou-se um setor com capital e altamente sofisticado. Enfim, já era sofisticado numa área, nas áreas muito limitadas, hoje em dia há mais zonas onde isso acontece. Mas, de facto, quer dizer, as renováveis e o real estate é o que tem mais movimento e maior número de transações. E o contexto político? Pesa alguma coisa neste momento? No interesse que Portugal tem para alguns investidores? Francamente, acho que o contexto macroeconómico tem muito relevo, acho que o contexto político tem pouco. Acho que não vejo ninguém a hesitar, até porque eu acho que Portugal tem uma tradição de estabilidade, apesar de tudo político, tem uma certa instabilidade fiscal, mas estabilidade política. Quer dizer, há assim uns picos de preocupação, a resolução do novo banco foi obviamente um problema, a nova reforma da habitação também teve alguns aspectos problemáticos, mas eu acho que há uma confiança generalizada na estabilidade e numa relativa continuidade política. A melhoria do rating também deve ter ajudado também a manter essa confiança. Sim, isso também acho que sim, mas eu acho que do ponto de vista político há uma certa confiança, e não vejo perguntas e ansiedade com isso, francamente. Nem com a parte fiscal, por exemplo. A parte fiscal aí acho que não despertamos confiança, mas os investidores estrangeiros têm uma defesa quanto a isso. Portanto, alguém que disse que o tema fiscal não era assim tão relevante, eu acho que é muito relevante, mas tem estruturas que protegem os investimentos disso. E, portanto, no início de qualquer transação, há muito tempo que é dedicado a montar a estruturação, precisamente para que esse tema seja razoavelmente indiferente. Portanto, é um fator muito importante. Acho que não há confiança na estabilidade, nesse aspecto, na estabilidade do sistema fiscal político português, mas há antídotos. E, portanto, E o facto de, historicamente falando, a economia portuguesa costuma beneficiar, salvo seja, quando há instabilidade, por exemplo, no centro da Europa ou no Médio Oriente, também aconteceu na Primavera Árabe.
Acha que Portugal está a beneficiar também do que está a acontecer noutras partes da Europa, no sentido de ser visto como um porto seguro para algum investimento? Quer dizer, não tenho a certeza, ou melhor, não tenho identificado essa tendência ou essa dinâmica. Acho que Portugal tem acho que como disse o Tiago, acho que há muito capital, há muita gente à procura de fazer transações, há muito capital disponível, nacional e internacional. O internacional já procurando várias dimensões e várias tickets, que costuma ser um problema. Acho que o que falta são boas empresas à venda, francamente, ou disponíveis para vender. É o lado fraco da equação. E com a dimensão certa. Com a dimensão certa. Acima do mínimo. Exatamente. Francisco, a mesma questão, a sua visão sobre os setores que estão mais dinâmicos este ano, também questões como, por exemplo, a descida das taxas de juros, perspectiva, embora ninguém saiba muito bem quando é que vão começar, Sim. Mas isso tem algum impacto no mercado? Bom, sobre os setores eu coincido com o Duarte, real estate, desde logo turismo à cabeça, energias renováveis, biomédica e ciência também, biotecnologia. O agro, também vimos algumas transações grandes, com alguma dimensão, ibéricas e nacionais, e depois acrescentaria talvez o setor das infraestruturas, em que se começa a ouvir outra vez falar de infraestruturas e transportes, de algumas operações interessantes que podem eventualmente avançar. E finalmente temos visto algumas indústrias, por exemplo, indústrias associadas, porque a procura é grande, tudo o que é construção, mas materiais de construção, tem havido várias transações nessa área e outras, produtos alimentares. Temos visto, quanto ao tema do mercado em si, acho que naturalmente, enfim, no contexto económico ou financeiro em que estivemos nos últimos anos, como a doutora Celeste apontou, na ressaca de uma pandemia, surgimento de guerras na Europa, enfim, e noutros locais, subida de inflação e aumento das taxas de juros, o contexto não foi tão favorável. Com o regresso a uma certa normalização, é de esperar que este capital que está à espera avance com algumas operações que estavam previstas e que não avançaram por causa disso. Portanto, eu estou positivo, acho que isso vai ser um fator. Há muito capital em stand-by pronto para ser investido. E tem que ser investido, no fundo. Tem que ser investido. E coincido também com o Duarte, noutro tema que é o tema o contexto político, eu acho que é relevante, mas não é decisivo. Os investidores têm em conta, obviamente, é sempre preferível estabilidade, certeza, segurança, mas, aliás, temos visto isso nos últimos anos com diferentes geometrias e apoios e não deixou de existir um nível de investimento alto. Aliás, até quando a conjuntura, se calhar, de suporte ao governo não era a que mais enfim, adequaria a essa vinda de capital estrangeiro, mas portanto, isso aconteceu e eu acho que é mais relevante o tema fiscal, mas também há mecanismos para mitigar. O que é mais importante? É baixar a taxa ou ser mais previsível? Sim, eu diria que a estabilidade é relevante. Obviamente que baixar... O ideal é estável e baixo. Funciona na atração, depois se a mantivermos baixa, conseguimos cá manter esse capital. E finalmente, tocar aqui num ponto que o Tiago tocou há pouco, que é o da percepção e da mentalidade e do nível de confiança que temos hoje em dia em agentes de capital privado e capital de risco. Eu acho que, e ligando também com o tema que o professor Todo Bom tocou há pouco das empresas familiares e da renovação geracional a que estamos a assistir em muitos destes grupos, eu acho que há hoje em dia uma percepção mais positiva destes agentes económicos, que no fundo são vistos já não como tão oportunísticos, mas como parceiros. E às vezes até mesmo parceiros de longo prazo, médio e longo prazo, e que profissionalizam, sofisticam a gestão e a administração de empresas, que lhes dão ferramentas e acesso, como há pouco referia, a outros mercados. E, portanto, no fundo, a economia de escala, que permite reduzir custos, abrir espaço, acesso a outras ferramentas, outro know-how, outros fornecedores, com uma gestão sofisticada, com o apoio, muitas vezes, do capital de risco, é
no fundo, há de ser uma das chaves para este ciclo que eu acho que também se inicia positivo. De bons ventos, no Sim. fundo. João, a mesma questão, a sua visão sobre as áreas mais dinâmicas, mas acrescentando aqui um aspecto também foi mencionado pela doutora Maria Celeste, que é o papel do mercado de capitais. Como é que vê, falta dinamizar o mercado, é preciso criar novas condições para que as empresas vão à Bolsa, o que é que falta a esse respeito? Bom, começando também a dar aqui uma questão de contexto, o primeiro, ou seja, nós temos de ver que o mercado em 2023, o mercado de M&A contraiu um bocadinho em número de transações. Tivemos aqui uma contração de 8% do mercado. É o tal efeito stand-by. Exatamente, temos uma contração de 8% e estamos à volta de 250 transações de M&A em Portugal. Mas é também importante referir que o real estate, o peso do real estate foi à volta de 5%. Nós tivemos um conjunto de outros setores, do qual destaco que foi aqui referido o setor da saúde, que foi o principal setor onde houve transações com cerca de 10%. E, portanto, depois logo a seguir temos o setor tecnológico com cerca de 9%, e depois temos o setor de energia com 7%, e o real estate só aparece com 5,4%. Portanto, há uma ideia, em número de transações, nós temos um conjunto de outros setores que estão a ter bastante interesse, digamos, em Portugal, e é bastante positivo. Outro contexto importante é a taxa de juros, porque a taxa de juros está inversamente correlacionada com o negócio de M&A. Portanto, o negócio de M&A é um negócio de alavancagem sobre capitais alheios, portanto, os investidores vão se financiar para fazer aquisições. É evidente, quanto maior for o custo do financiamento bancário, portanto, agora há com a descida, o gap entre o custo de capital e o retorno de capital é menor, e, portanto, nós temos esta previsão de redução que vai acontecer, portanto, isso não tínhamos dúvidas nenhumas, aqui é uma questão só de quando, já não é se, portanto, nós vamos ter uma redução das taxas de juros e, portanto, essa redução de taxas de juros, na minha opinião, vai trazer uma maior dinamização do mercado de M&A, positivo. Portanto, eu diria que as perspectivas são positivas. Do ponto de vista de oportunidades em Portugal, eu diria primeiro o setor energético. Estamos a sair, porque uma da questão M&A também, para além da consolidação e para além das fusões e aquisições, também é a rotação de ativos. Isto é, há muitas empresas que têm interesse em fazer a rotação do seu portfólio de ativos e também utilizam o M&A, não por uma questão de quererem crescer ou quererem fusionar, mas querem rodar os ativos. O setor energético temos vindo a acontecer muito. Há dois tipos de ativos no setor energético, os ativos em desenvolvimento e os ativos em exploração, e temos aqui, digamos, uma cadeia de valor e uma evolução destes ativos. Há muita procura, portanto, nós temos um conjunto de atores que aparece no início do projeto solar a fazer, digamos, a oportunidade e a ganhar a licença, etc. Depois criam um ativo em desenvolvimento, colocam esse ativo em desenvolvimento no mercado e aparecem IPPs e developers a comprar esse ativo, e depois esse ativo, um dia mais tarde, há de ser um ativo em exploração e há de ser um ativo importante para fundos de investimento ou seguradoras. Portanto, eu acho que o mercado energético em Portugal, e porque nós temos um cluster energético de relevância mundial, e, portanto, felizmente tivemos essa capacidade de criar, de facto, em Portugal, um centro de competências de relevância mundial no setor energético, e não só, mas o que prevejo, então, que será um setor a ter este tipo de oportunidades. Outros setores, eu aí, para não ir a um, agregava em tipo de operações que pode acontecer. Operações de concentração. Nós temos um caso aqui, que é do Grupo CUF, que com o Hospital da Clínica Médica da Refeira de Sousa, é um exemplo de um processo de concentração no setor da saúde. Vai haver, e são oportunidades que vão existir, de concentração. Digamos, operações de grupos económicos portugueses que querem diversificar. Aliás, não se falou aqui, mas é uma questão muito importante, a questão do ESG, da questão da transição climática. Nós, cada vez mais, em termos então de banca, que somos obrigados agora a monitorar o nosso Green Asset Ratio, vamos ter quer limitações de financiamento, quer incentivos a promover o greening de portfólios de ativos e, portanto, promover investimento, quer seja ao nível de empresas que, por si só, com a sua dimensão, não têm a capacidade de fazer os investimentos necessários a fazer a convergência do seu processo produtivo para, digamos, um processo produtivo de acordo com os critérios da taxonomia europeia do ponto de vista dos riscos de transição e dos riscos físicos e, portanto, vão, de alguma maneira, a transição climática vai obrigar a esta necessidade
da investir M&A, em projetos de investir, verdes, no e, fundo. portanto, e se calhar a dimensão da empresa em Portugal não é suficiente, portanto, tem que consolidar para poder fazer este investimento, mas nesta questão da relevância dos grupos económicos, temos o grupo Semapa que comprou a Triangles e, portanto, é uma diversificação de portfólio para tentar, no fundo, neste contexto do ESG, e depois temos os private equity, portanto, e temos os private equity que vão ser fundamentais porque nós na banca de investimento não temos nada contra os private equities, antes pelo contrário, achamos que são agentes fundamentais, catalisadores de capital, porque nós, como banca comercial, nós não fazemos private equity, nós complementamos a nossa atividade com os private equity que entram em determinadas estruturas mais abaixo, não é? Mais júniores, com mais risco, que nós somos financiados com depósitos, não devemos entrar nesse tipo de... Podem atuar de forma complementar. E atuamos de forma complementar. Eles entram em capital, em quase capital, como o Banco de Fomento, em mezanine, e nós entramos como crédito bancário, no fundo já numa fase mais até de alavancagem, com um custo menor, como é evidente, o retorno é completamente diferente, o custo desse capital é completamente diferente, mas o risco também tem de ser completamente diferente. Indo à sua mercado de capitais. Questão, mercado de capitais, acho que aquilo que disse o Dr. Celeste Agaton é no fundo a cadeia de valor normal, aquilo que existiu no passado vale no futuro, não vale a pena estar a inventar a roda é exatamente aquela que ela referiu. No fundo, a Dr. Celeste Agaton ao dizer que no fundo as empresas começam sempre assim, há um investidor que entra, que valida como um investidor externo, valida o modelo de negócio, é capital privado que acredita na empresa, depois essa própria empresa emite algo, quer seja uma dívida, quer seja qualquer outro tipo de ativo, em mercado de capitais, atraindo mais investidores e, no fundo, credibilizando a empresa perante um mercado. Por isso é fundamental e acho que deve haver incentivos às empresas portuguesas para cotar, e acho que a Bolsa tem feito um trabalho, e a CMVM estão a fazer, e a Euronext estão a fazer trabalhos muito importantes. Há várias operações que estão previstas de grande dimensão para este ano. Acha que há condições? Eu acho que há condições, é uma questão de haver é a questão de haver mercado, não é? Ou seja, a questão já não é o mercado tem que lá estar. É preciso ver que há uma coisa são posições minoritárias, outra coisa são posições maioritárias, outra coisa são, ou seja, há todo um conjunto, mas diria que os incentivos estão a ser colocados, a preocupação está lá, quer do ponto de vista da CMVM, quer do ponto de vista da Euronext, a preocupação de ser uma plataforma que apoia esta cadeia de valor referida está lá, e nós todos, agentes que estamos nesta sala, devemos ter esta preocupação de realmente a banca não quer ser o monofinanciador de uma economia, a banca quer ser complementar às várias fontes de financiamento possíveis de uma economia, e portanto achamos muito bem que as empresas tenham, aliás, como foi dito aqui, é importante validar no mercado, não, só o financiar não chega, o termo de financiamento bancário não chega para validar o projeto do ponto de vista de atrair capital estrangeiro, investimento direto estrangeiro, de atrair tecnologia, de atrair conhecimentos e sinergias com outros mercados internacionais. É importante uma validação externa. Portanto, o mercado de capitais, na nossa opinião, é importante e está a fazer feito esse trabalho, e estes agentes que estão aqui, por isso dou os parabéns ao Jornal Económico por trazer este tipo de agentes aqui, porque no fundo é com a convergência deste ecossistema que agrega estes agentes que nós podemos depois evoluir a economia portuguesa no sentido de termos empresas mais fortes, mais competitivas, mais inovadoras, com capacidade de projeção da nossa economia em mercados externos. Há aqui uma questão, já agora vou dizer aqui duas questões, o professor Luís Todobon referiu isso, e creio que aqui o Francisco também referiu, e o Eduardo creio também, a questão quando uma empresa cash é logo penalizada. Nós não podemos, tem que haver aqui, primeiro, ter a consciência do que é uma grande empresa. Eu acho que nós estamos a definir como grande empresa algo que não é uma grande empresa, e acho que há aqui um erro de definição, nós não podemos, de dimensão. Está a ver? A maior parte das grandes empresas portuguesas são médias empresas. Exatamente, ou seja, e depois é um mercado relevante. Porque o que interessa depois é qual é o mercado relevante. É Portugal o mercado relevante, ou é a Europa o mercado relevante, ou é o mundo o mercado relevante. É grande, faça quê? Exato. É preciso colocar em contexto. É preciso colocar no contexto. E esta história das empresas, quando chegam a um determinado... Acho que foi até o Eduardo que referiu. Quando chegam ao determinado a perderem acesso a fundos europeus, não tem qualquer sentido. Quando o coelho cresce demais. Depois começam-se a criar estruturas. Não tem qualquer... E começam-se a incentivar exatamente o contrário do que nós queremos, que é um grupo empresarial. Não, espera aí, eu não vou consolidar. Eu quero é ter aqui várias empresas, cada uma no seu CAI, cada uma com os seus coisas, para poder continuar cheia de ineficiências. E, portanto... Por exemplo, e isto é que
isto é um... Por exemplo, que o tema dos salários em Portugal fundamental. podia ser resolvido com empresas maiores? Fundamental. Foi referido pela doutora Celeste Agaton e esta das coisas mais importantes neste país. Aliás, e disse pelo professor Luís Todo Bom relativamente aos seus filhos, não é? Eu tenho também um filho que dos meus 3, um já está fora. E, portanto, nós precisamos de remunerar o talento. O talento tem que ser remunerado. E as empresas grandes têm mais condições. Muito mais condições de remunerar talento, de identificar talento e de, no fundo, apoiar o desenvolvimento desse talento. E, portanto, nós não podemos ter uma economia resiliente, exportadora, internacional, aberta, sendo já agora, para responder também uma questão muito importante que você colocou, que era, será que esta questão da atração de estrangeiros a Portugal tem ou não tem impacto? Eu, por acaso, até acho que tem. E tem por uma questão, nós só gostamos daquilo que conhecemos. Se você não conhece uma coisa, não pode dizer que gosta dela. Primeiro tem que a conhecer. E o que é que está a acontecer? Nós estamos a ter uma atração muito grande de Portugal, Lisboa e Porto, relativamente a investidores estrangeiros que, como não residentes, vêm e compram uma casa e ficam aqui e conhecem Portugal. Começam a conhecer Portugal, mas são pessoas que são empresários por natureza, não seja, não é... E detectam oportunidades. E de repente começam a gostar de ficar aqui. Depois começam, mas também não querem ficar apenas sem nada que fazer. Então começam à procura de oportunidades de negócio. Acha que o próximo governo deve... Eu acho que há sinergias. O que eu acho é, não tenho dados para lhe provar, mas acho que existe sinergias, existe uma tendência, e eu já tenho visto estrangeiros que chegam a Portugal primeiro apenas para ter aqui a residência e depois gostam e depois começam à procura porque conhecem os setores e começam à procura em Portugal de empresas em determinados setores e depois querem investir e querem ser investidores. Isso acontece muito com empresários brasileiros, com empresários franceses, com empresários americanos, que começam de realmente... Trazem know-how e capital. Trazem know-how. Lá está. É que não é apenas só capital, é capital, conhecimento, know-how e relações, porque as relações são fundamentais para os negócios. Por isso nós somos um banco de relação, não somos um banco transacional, e por isso eu não acho que foi a evolução positiva da banca relativamente à banca de investimento, é ser, digamos, uma banca de investimento de relação, de proximidade, de contínua visita aos clientes opinião, e estar próximo dos clientes. O modelo atual é melhor por causa dessa relação e por causa do conhecimento que também tem das fundamental, empresas. porque eu acho que nós não... Ou seja, se nós não conhecermos, lá está a tal história de conhecer o negócio do cliente em detalhe. E os bancos comerciais não é têm conhecer, é conhecer em detalhe. E ainda para mais com todo o desafio que nós estamos a ter hoje em dia da transição climática, da transição tecnológica, já tem evoluído. Mas já temos agora já temos o segundo passo da transição tecnológica, que é a inteligência artificial, que é a incorporação da inteligência artificial nos processos produtivos. E agora, com a nova inteligência artificial generativa, nós já temos um dilema já grande de investimento que as empresas portuguesas vão ter que se confrontar. Tem que fazer mais um fator para a consolidação. Mais um fator de inovação, porque a inovação é fundamental para a competitividade. Da IA é precisamente um dos aspectos que eu gostava de perguntar aqui ao Tiago. Que é, exatamente. Se é precisamente mais um fator que vai obrigar a grandes investimentos por parte das empresas e se vai ser um catalisador, de facto. Esse também é o tema do ESG e outros desafios que há. E também já agora também quais são os setores, na sua opinião, também para complementar, que acha que são os mais dinâmicos este ano? Então, tentando organizar a minha resposta, que são várias perguntas e mais umas outras que eu gostava... Só para aí 3, no mínimo. Muito rapidamente, só porque acho que é muito importante. Sobre a estabilidade da fiscalidade daquilo que são transações entre empresas, eu não estou particularmente preocupado. Acho que há alguma estabilidade, não é por aí. Acho que depois também é preciso manter a estabilidade ao nível dos investidores particulares, aqueles que investem em fundos de investimento, que depois, no fundo, aportam capital, ao qual nós juntamos o capital do Banco de Fomento, para depois então fazer as transações. Portanto, a estabilidade fiscal tem que ser em vários pontos, não pode ser só num ponto A ou B, porque depois partimos do ponto mais fraco. Neste caso, em Portugal, um dos pontos mais fracos continua a ser a falta de capitalização. Deixo uma nota ao João, enquanto representante da banca, e eu já fui representante da banca em tempos, portanto conheço bem o mundo que está a falar, que é, ainda dentro desse tema de como captar capital, por toda a Europa já existem, e patrocinados pela própria Comissão Europeia, organismos de investimento coletivo, vulgarmente chamam seletivos, que neste momento estão a ir buscar capital junto dos particulares, para então depois fazer investimentos. Em Portugal ainda não estamos nessa fase, temos que também desenvolver essa fase para conseguir chegar, no fundo, juntar capital privado, capital institucional, para depois então fazermos as compras. E eu acho que isso é uma evolução que vai acontecer, está a acontecer em Espanha, está a acontecer em França, está a acontecer em Itália, e nós também estaremos lá com certeza.
Sobre um outro ponto que eu queria deixar, que é, de facto, o ano passado tivemos uma redução pequena do volume de transações, ou seja, depois de um pico muito grande, que coincidiu com 22 e tudo aquilo que foi a recuperação pós-Covid, tivemos, de facto, um decréscimo. A minha expectativa é que nos próximos anos, fruto daquilo que é todos aqueles montantes que a doutora Celeste Agaton referiu, entram finalmente em jogo. E, portanto, eu continuo a defender que nós vamos ter, 2024 e 2025, dry powder, como costuma dizer em termos de private equity, que vai ser usada de forma muito importante. Sobre os setores, sobre a inteligência artificial, e tentando ir a todos os pontos. A inteligência artificial já existe há algum tempo. A inteligência artificial generativa é agora a nova inovação. Os use cases vão estar a aparecer em todos os setores, em todo tipo de indústria. Temos que ser espertos e perceber o que é realmente revolucionário e aquilo que é apenas mais um buzzword, as coisas depois têm que se ver. Para nós é muito importante, porque investir numa empresa que realmente está a fazer alguma coisa relevante versus uma empresa que simplesmente diz que estamos a fazer AI, estamos a fazer isto e aquilo, é difícil perceber o que é verdade e o que é mentira. Há muita Para nós mistificação. é um jogo difícil, mas é o nosso jogo e nós temos que o fazer e fazê-lo bem. É a nossa responsabilidade, como é lógico, enquanto investidores de dinheiro e de capital nas várias indústrias. Sobre os setores, eu acho que há um fenómeno que eu acho que é muito interessante e tentando ir apanhar experiências próprias, experiências nossas e complementando aquilo que o João disse, e são exemplos genéricos. Eu tenho neste momento empresários alemães que vivem em Santo Estevão que fizeram 3 investimentos em Portugal este ano. Este é o ano, desculpa, 2023, peço desculpa. Eu tenho um outro empresário que aparece nos Estados Unidos e que de repente está a olhar para coisas que eu nem sabia que existiam em Portugal. Isto é importante. E as ligações que ele não traz o próprio empresário, ele traz o empresário, traz um capital que possa ter, provavelmente traz os seus conhecimentos e as suas relações, não é? Provavelmente é melhor que o comum dos portugueses terá, e depois traz toda a sua ligação a mercados. E esses mercados são mercados ou de escolhimento de produtos, portanto ele está a facilitar as exportações, ele está a facilitar o estabelecimento de contactos, ou então traz pura e simplesmente a vontade de empreender e acreditar que Portugal é um sítio. E eu continuo que Portugal vai continuar num estado de graça, vou chamar-lhe assim, para um conjunto de países que vieram, perceberam-se o que era Portugal nos últimos anos e que, na minha opinião, e peço desculpa, se calhar estou a contar algumas ideias, mas quantos mais melhor. O tema político, a mesma questão que fiz há bocado do Duarte, o tema político pesa nessa decisão ou é algo que... Eu vou tentar ser politicamente correto e dizer, julgo que não, desde que não se parta nada. Ou seja, eu julgo que não, desde que de repente, com uma falta de jeito aqui e ali, não se ponha toda a gente outra vez. Será que? E isto é muito importante. E instrumentos como os RNHs deviam ser mantidos. Portanto, eu diria que eu até sou favorável à alteração que foi feita, em termos genéricos, em termos filosóficos, e acho que sim. O que nós não podemos, eu não posso estar sempre a dizer que agora é A, agora é B, agora é A, é B. O custo de adaptação é tão grande e a paragem que acontece é tão grande que depois temos um problema para rearrancar. Isto é como uma indústria que, de repente, quando tem que parar um forno, tem que voltar a gastar muito dinheiro a rearrancar o forno. E isso é muito pesado e nós não temos esse luxo. Acho que eu não devemos dar esse luxo. Voltando atrás, e sobre aquilo que são os setores, eu tive uma conversa, eu estou sempre a tentar usar exemplos muito práticos, mas tive uma conversa com um private equity americano que tem como único objetivo a descarbonização. Nos Estados Unidos, os private equity são ainda mais temáticos, ainda mais concretos. Aquele fundo levantou um conjunto de bilhões para investir em empresas que possam demonstrar que fazem a mesma coisa, mas com 60% menos de pegada de carbono. É uma coisa tão simples como isto, em termos de tese de investimento. E outro dia estava a falar com ele, com essa pessoa, que curiosamente é um português imigrado, como todos aqueles que já falámos aqui, filho de alguém que com certeza tomou essa decisão, e ele disse uma coisa, e consegui, porque de altura era um tema que me interessava particularmente, tivemos a falar durante algumas calls sobre o tema do ESG e da chamada, as indústrias Waste to Energy, Waste to Product e todos esses derivados. E em 3 ou 4 calls eu consegui apresentar 3 ou 4 empresas portuguesas que estavam a fazer coisas muito relevantes nessa área. E o senhor que estava em Nova Iorque olhou para mim, mas como assim? Como é que isso existe em Portugal? E porquê é que ninguém está a ver ainda isso? Porque se isto estivesse nos Estados Unidos, eu tinha 20 pessoas em cima disto. E nós, à nossa dimensão, como é lógico, eu esperaria que nos próximos anos tivéssemos realmente muitos mais olhos em cima disto, porque, numa perspectiva de M&A, numa perspectiva de investimento, porque é preciso tentar as oportunidades que às vezes estão escondidas e depois é realmente preciso ter a ligação toda que está por trás para conseguir buscar capital para aportar. Nós continuamos, para que fique claro,
vamos chamar, pobres em Portugal. Pobres em termos de capital. Mas eu acho que o caminho está a ser feito. Portanto, vai haver uma altura, espero eu, em que todos estes empresários que estão a nascer agora, eu chamo-lhe a geração pós-crise da dívida soberana, chegam a uma maturidade, a uma dimensão, eles estão a olhar lá para fora e, portanto, esse capital aparece. Quando esse capital aparece, cada vez que qualquer empreendedor português faz uma venda ou assume como sócios qualquer player internacional, ele está a ter um evento de liquidez. Essa liquidez depois vai ser aportada. É mais provável que o português aporte esse capital em outras ilhas em Portugal, se calhar que fora. Se isto juntarmos os estrangeiros que estão cá, ele finalmente tem algum capital. Há pouco a doutora Celeste falava há bocadinho sobre, quando estamos a falar de empresas portuguesas, que é mais importante, ou melhor, seria mais positivo haver fusões e não tanto aquisições. Concorda? Eu vou dizer que o mercado dirá o que há mais. Não somos nós, não devemos, se calhar, ter a presunção de dizer como é que o mercado se vai comportar. Vou dizer que, e voltando à minha declaração inicial, o português gosta muito do minifúndio. Nós, enquanto private equity, olhamos para as fusões como muito interessantes, admitindo que aportamos sempre algum capital para criar o buffer de capital que permite depois fazer algumas... os primeiros anos e depois, então, a expansão, mas com um potencial risco de execução. Se eu estivesse nos Estados Unidos, eu identificava esse risco de execução como com um determinado valor. Estando em Portugal, eu tenho que somar um fator, que é o fator do minifúndio, que é o fator de dizer, bom, mas as pessoas têm dificuldade em integrar-se. Eu estava também a achar piada, porque conheci hoje o Francisco, e ele levantou-me, e a Alden faz, aquilo que é um segmento muito específico, que também tem de lá aparecer, que tem a ver com o risco de execução. Isso para nós é muito importante. E se a Alden, por exemplo, tem a capacidade de cobrir alguns riscos de execução, há outros que realmente eu não consigo descobrir quem é que os cubra. Isto é, como é que eu cubro o risco de duas famílias, a função quadrática que foi referida, de se entenderem na sua totalidade. Isto não existe, não acredito numa seguradora, me faça esse seguro. Mas é importante, de facto, eu não vou dizer se são fusões ou são aquisições. Do nosso lado, nós podemos tratar a parte de aquisições, com as regras que temos para cada fundo, com o política de investimento que temos para cada fundo. As duas são desejáveis porque as duas são implementadores, aliás, deveriam ser geradores de eficiências, mas o mercado dirá. E aí eu posso, enquanto ator, potencialmente investidor, eu, curiosamente, até em algumas operações de aquisição, um dos caminhos posteriores é imediatamente procurar as fusões subsequentes. Isto é muito importante porque... E aí estamos a perceber o que é um buyout, o que é um buy-in, como é que vamos fazer a estrutura da operação, e há muitas estruturas possíveis, mas é muito importante então perceber que algumas empresas são passíveis de aquisição, outras são passíveis de fusão. Temos é que todos os elementos do mercado vão ter que estar à procura de que é que se adapta. Se vai ser uma ou outra, não consigo dizer. Exatamente. Bom, estamos aqui um bocadinho atrasados, mas temos ainda tempo para algumas questões da audiência que queiram colocar. Eu peço só que se identifiquem. A nossa colega tem um micro para quem quiser colocar alguma questão. Eu creio que a Maria Teixeira Alves queria... Levantaste a mão. Eu não tinha posto a mão. Bom, vou fazer as perguntas. Eu queria perceber, já tinha feito esta pergunta noutro fórum, para saber qual é que é o papel que os private equities podem ter para tornar as empresas mais, não só com maior dimensão, mas também mais internacionais e mais profissionais, chamemos assim. Obrigada. Já para o Tiago? Julgo que é para mim. Para o Tiago. Então eu vou colocar desta maneira. Nós, naquilo que é a política de investimento do fundo, à partida temos uma condição, que é ou existe um plano de expansão internacional ou nós não queremos estar nessa empresa. Isto para nós, e cada sociedade gestora optará da maneira que entender, mas para nós é uma pré-condição. E, portanto, à partida eu só tenho que falar, ou só estou à procura de empresas que tenham essa disponibilidade mental. Primeiro ponto. Depois... Para crescer. Depois há uma questão de segunda ordem, que é, eu vou então tentar integrar no meu portfólio estas empresas e esses empresários, mas depois, então, essas empresas necessariamente, ou normalmente são incompletas, no sentido em que não têm todos os skills necessários para a internacionalização. Então eu deveria estar a usar logo numa segunda ordem uma perspectiva de, muito bem, então o que é que eu posso agregar? E atenção ao risco de discussão, mais uma vez, mas agregar de maneira a criar uma empresa que tem mais capacidade de se afirmar lá fora. No nosso caso particular, eu não posso falar por todos os outros, isto é uma pré-condição.
E o que eu posso dizer é que, volto a dizer, temos 10 anos desta nova fase da economia. Eu chamo isto porquê? Porque eu acho que aquilo que se criou em 80s, 90s, de alguma forma, uma parte grande, houve um shakedown, se quisermos, daquilo que foi a crise da dívida de 2008 e da soberana. Aparece uma nova vaga. Essa vaga tem uma maior disponibilidade para o fazer. Mas, mesmo assim, há uns e há outros. E nós temos que ter muito cuidado em tentar encontrar aqueles que poderiam fazê-lo. Depois tem um segundo problema muito complicado, que é dizer que o vamos fazer é diferente de o fazer. E aí estamos em risco de discussão, mas já estamos dentro do barco, já estamos investidos. E aí as abordagens variam. No nosso caso, nós pretendemos sempre ter uma participação relevante. Porquê? Porque eu não acredito em ser um bystander de um comboio a passar. E, portanto, há muito trabalho a fazer. A gestora terá a sua filosofia. Eu acho que aqueles que conseguirão melhores resultados, e vamos precisar de uma geração de 6, 7, 8 anos para conseguir demonstrá-lo, são aquelas que, à partida, assumirem que esse é o caminho, por oposição àquelas que, se calhar, estão a trabalhar um bocadinho mais no mercado local. Desculpa. Não, força. Tenho 2 perguntas. Tem que me levantar. Ok. Então, uma é para o João Nuno Palma, é para saber se os fundos e toda a estrutura financeira que financia as empresas, os chamados shadow banks, podem competir com os bancos tradicionais no que toca ao crédito. A outra é perguntar a todos se acham que os private equities são mal vistos pelos governos em Portugal, quando entram nas empresas, porque quando foram comprados pelos FASECs, quando foi o novo banco Lone Star, há todo um estigma em relação aos private equities. Isso está a mudar e o que é preciso para mudar? Obrigada. Obrigado, Maria. Obrigado, Maria. Portanto, relativamente à primeira questão do shadow banking, o shadow banking não é uma questão em Portugal. Portanto, é uma questão global, é uma questão internacional em várias regiões económicas, Estados Unidos, China e noutros países europeus. Não é uma questão relevante no sentido de risco do sistema financeiro português. Portanto, o sistema financeiro português é maioritariamente financiado pela banca comercial, até mesmo em termos de mercado de capitais, eu até diria que há um déficit, ou seja, nós, aliás, eu estou absolutamente de acordo com o Filipe quando diz que nós temos que fazer mais, e com a doutora Celeste Agaton, é importante o desenvolvimento do mercado de capitais, mas a economia portuguesa hoje em dia é uma economia resiliente e em termos de financiamento desta economia, é uma economia muito assente no financiamento bancário, transparente, claro, visível, e, portanto, o shadow banking ainda não é uma questão, é uma questão importante que a Maria refere, porque acho que é uma questão que temos que estar sempre atentos à sua evolução. Acho que a transparência, que também foi aqui muito referida, é fundamental. Portanto, é importante que saibamos identificar claramente os agentes de financiamento económico e quem é que está por trás das empresas e a sua origem do seu capital, mas não, nesta questão, ainda felizmente, não é nenhuma preocupação. Não acredito, porque acho que os erros que foram cometidos noutros lados também servem para ensinar os caminhos que vamos percorrer a seguir. Portanto, embora o passado não exista mais, porque já passou, ele serve de referência e ilumina o caminho das decisões que são necessárias para o futuro. Portanto, eu diria que tropeçar 2 vezes na mesma pedra, eu acho que vai ser mais difícil. Agora, relativamente à questão do private equity, é absolutamente ao contrário, ou seja, a nossa opinião, como banco de relação, como banco comercial, com uma elevada competência de banca de investimento, consideramos o private equity um agente fundamental ao desenvolvimento da economia portuguesa, porque os bancos não fazem private equity, nós não temos venture capital, nós não temos seed capital, nós entramos numa fase mais madura da empresa, nós não estamos financiados com depósitos, não podemos assumir determinados riscos com os depósitos com os quais somos financiados, que uma private equity pode assumir. Também tem outro custo de capital que nós não temos, tem outro tipo de upsides que nós não temos, e, portanto, eu acho que é exatamente ao contrário. Nós, como banca de investimento, e eu pessoalmente, acho fundamental a existência destes agentes de private equity, o programa Consolidar lançado pelo Banco de Fomento, pela doutora Celeste Agaton, acho fundamental para o desenvolvimento da própria economia portuguesa como um todo e para, digamos, a diversificação das fontes de financiamento de todos os processos de M&A, de consolidação da economia portuguesa, vai ser fundamental para este processo. Muito obrigado. Não sei se mais alguém quer comentar algum destes aspectos.
Eu acho que eu já toquei mais ou menos nesse ponto há pouco, mas acho que é uma pergunta pertinente. A primeira eu acho que foram ambas, aliás, muito bem respondidas. Mas eu acho que a mentalidade geral é mais positiva, melhorou bastante, há uma percepção há mais confiança no papel e na importância deste tipo de agentes nos private equities e no capital de risco. A pergunta da Maria tinha também uma componente política, eu acho que essa componente também melhorou. Aliás, fruto das circunstâncias e da realidade, acabaram por ser esses fundos, em algumas circunstâncias, a ter um papel fundamental na manutenção de algumas empresas e grupos económicos relevantes em Portugal. E eu acho que, enfim, é expectável que os governos compreendam e incorporem isso também nas políticas que vão implementando. E, enfim, eu acho que eu consultei alguns dos programas, vi que o programa da AD tinha várias referências a capital de risco, fusões, no do PS não vi tantas, mas, portanto, pelo menos estas questões e a capitalização, os incentivos, são temas que já estão a ser incorporados e vertidos em programas políticos e, portanto, eu acho que há uma maior, no fundo, atenção para este tema, que, como já vimos, é fundamental para o dinamismo da nossa economia, porque não é só o papel que o private equity desempenha, é o papel que o private equity tem de apoio a investidores nacionais ou internacionais que aqui chegam e que muitas vezes trazem esta ambição, não é? O que dizíamos que faltava às vezes, enfim, eu acho que já não estamos tanto aí. Em Portugal, os empresários hoje em dia já têm mais ambição, mais arrojo, mas quem vem de fora e que está muito habituado a ter uma cultura desse tipo, traz essa ambição e os private equities muitas vezes também ajudam a identificar as oportunidades certas, não é? E esse papel é importante. Não sei, Duarte, quer acrescentar aqui alguma coisa? Só vos vou dar uma pequena nota que eu acho que é muito relevante. Quando eu há 20 anos emigrei na altura para fazer banca de investimento, o nosso sonho na faculdade era ir trabalhar para um investment banking numa corporate finance division, M&A, e nós íamos achar que íamos descobrir o mundo, trabalhar bastante, é verdade, mas a verdade é que isso eu assumi que era sempre a realidade ao longo dos anos. Agora que estou na IMGA e que estamos a construir a equipa, tive uma surpresa muito interessante, isto sobre a percepção do private equity. Ao contrário do que eu esperaria, tivemos um conjunto de candidatos daquilo que era o Masters in Finance da Nova, de Lisboa, com notas que eu, muito honestamente, fiquei bastante impressionado, e que queriam fazer private equity. Mas com certeza haverá um bom trabalho em Londres, num qualquer banco gigante, em que poderíamos fazer corporate finance e passar aquelas coisas bastante... Bom, então as consultoras estratégicas, se calhar, que também eram a nossa ambição quando há 20 anos eu saí da faculdade. Não, aquelas 3 ou 4 pessoas que eu entrevistei com notas fantásticas, vindas do Masters in Finance da Nova, estavam disponíveis a ficar cá, provavelmente a ganhar bastante menos do que ganhariam noutros sítios, para fazer private equity em Portugal. E, portanto, isto é só uma nota anedótica. Quer dizer que a percepção mudou. A percepção, pelo menos das gerações mais novas, pode ser um bocadinho distinta daquela que se calhar haveria antes. E mudou, a mim surpreendeu-me. Eu estava à espera de, se calhar, ter um tipo de candidatos e um tipo de qualidade e fiquei brutalmente surpreendido e positivamente surpreendido eu acho com que isto. Isso é o resultado de haver boas experiências com pessoas que saíram da faculdade antes deles, nas mesmas circunstâncias, e foram para algumas capital de risco em que ganharam muito com isso em vários aspectos. Portanto, naquele microcosmos, essas notícias espalham-se muito rapidamente. Eu só acrescentava uma coisinha, que é isto que o João disse, eu tenho a certeza que é dita com toda a convicção, porque acho que todos nos lembramos do tempo em que a banca fazia tudo. E isso não só causou vários problemas para a banca, como era altamente limitativo, porque é preciso ferramentas diferentes para coisas diferentes. E acho que isso, quando eu comecei a trabalhar, a banca fazia tudo, com mais ou menos o mesmo nível de risco e de remuneração, e depois isso causou vários problemas. Portanto, acho que é uma das lições que todos aprendemos. Portanto, eles podem trabalhar de forma complementar, no fundo.
Olha, o nosso tempo está terminado. Nós passamos o nosso programa, peço desculpa em termos de timing, mas a conversa estava a ser interessante e então deixei continuar. Muito obrigado pela vossa participação, muito obrigado à doutora Maria Celeste e ao professor Luís Tudo Bom. Gostava só de deixar 2 notas. Antes de mais, obviamente, mais uma vez, muito obrigado a todos por terem estado presentes. Muito obrigado aos nossos telespectadores que nos acompanham no streaming. E também dar conta que, tal como já tivemos a oportunidade de falar no primeiro evento inaugural do JE Advisory, isto é um projeto que vive de uma comunidade de leitores, de parceiros, de anunciantes. É uma comunidade que é composta, no fundo, pelos advisors e pelos agentes económicos que fazem a economia mexer. E, portanto, nós esperamos poder contar convosco próximas iniciativas. Vamos comunicar em breve quando serão os próximos pequenos almoços, aliás, com o máximo de antecedência possível para que possam participar mais facilmente. Uma última nota final é que dentro de 15 minutos vamos gravar aqui um podcast, que é um videocast que tem vídeo, que é o Falar Direito, que é uma iniciativa que está ligada ao Advisory, que vai ser com 2 advogados da Evershed Sutherland, da FCB, António Cid e João Costa Osório. Vamos falar de alguns destes temas e, portanto, não estava previsto, ou seja, não faz parte do evento, mas quem quiser assistir é bem-vindo e desde que não faça muito ruído por causa do programa. Muito obrigado a todos e até à próxima. Muito obrigado.